Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas mais 2 minutos. Estamos iniciando então, a partir de agora, o nosso debate. E mais uma vez o tema está voltado para a inteligência artificial aqui no nosso país. Já existe, portanto, um projeto de lei que tramita, o mais recente, desde 2023. Tem aqui o seu número e é uma junção de outras propostas que acabaram não sendo concluídas no nosso parlamento, e com isso então foi feito aí, de certa forma, preparado um projeto único para esse debate. É muito importante porque não deixa de ser um grande desafio para os nossos parlamentares. Imagina, né? Quer dizer, hoje a situação da inteligência artificial é uma, mas se passar 30 segundos, a situação já muda. Então imagina o parlamento nos entregar para a sociedade uma lei extremamente atualizada, para que possamos de alguma forma então tê-la amparando, portanto, aí este assunto. Então é um dos temas também que nós vamos estar aqui abordando com os nossos convidados, que a partir de agora eu passo a cumprimentá-los e também a apresentá-los aí para você que está sintonizado na 104,7 FM, nos acompanhando, como também você que está aí no nosso canal do YouTube, da nossa emissora, que é a Rádio Justiça. Eu cumprimento então a doutora Abigail Ribeiro, Relações Públicas, professora e pós-graduada em docência em ensino, especialista em língua portuguesa. Ela volta conosco aqui para que possamos dar continuidade ao debate que no ano passado nós já trouxemos este assunto aqui para o debate dentro do nosso Justiça na Tarde, né? Doutora Abigail, mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nos estúdios da emissora. Boa tarde. Que satisfação estar aqui com você, viu? E com o pessoal, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado a senhora. Deixa eu também cumprimentar aqui o doutor Arthur Souza, que é bacharel em comunicação organizacional pela Universidade de Brasília, onde também cursou filosofia. Ele é designer, fotógrafo e possui forte interesse nos usos e impactos da inteligência artificial na sociedade, né, doutor Arthur? Também muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui de novo. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o Dr. Carlos Eduardo Marques Silva, que é advogado atuante na seara do direito regulatório, mestrando em direito privado, tecnologia e inovação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, autor de capítulos de livros, artigos científicos e trabalhos técnicos, né? Dr. Carlos, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Perfeitamente. Boa tarde, Walter. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, meus amigos, colegas que estão aqui presentes. E boa tarde, pessoal de casa também. É uma satisfação enorme estar aqui falando. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu também cumprimentar o Dr. Lucas Sérvio, ele que é professor de Direito, advogado, escritor e autor literário, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento. Ele preside 2 comissões da OAB, a de Direitos Autorais e Materiais e Entretenimento. Aliás, a outra comissão, ele é secretário-geral, que é a do Consumidor, ambas, portanto, da OAB aqui da nossa capital federal. Eu já cumprimento o senhor e, evidentemente, já inicio, portanto, aí o nosso debate. Doutor Lucas, seja também muito bem-vindo, retornando conosco também para esse nosso debate. E a questão é justamente essa, né? Ou seja, qual, na avaliação do senhor, está sendo ou será o grande desafio do nosso parlamento, onde lá já tramita, portanto, o projeto de lei, o 2338 de 2023, e que com toda certeza é uma peça importantíssima aqui para a sociedade brasileira, a exemplo do mundo, né, que também busca, portanto, também aí a sua legislação. Muito boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos meus colegas aqui presentes, ao querido Walter aqui, através de quem eu cumprimento toda a técnica aqui da nossa rádio. Muito obrigado. Olha, eu estava em sala de aula de manhã e os alunos curiosos sobre IA, né, que é a inteligência artificial, e aí eu falei assim, quem vocês acham que no Brasil, no momento, está cuidando especificamente disso, né? Começa com N, aí eles ficaram N,
Ninguém, né? Atualmente, ninguém está cuidando disso. Ninguém, doutor? Ninguém, tá? A gente não tem... Mas como? Eu citei aqui o Congresso Nacional. O senhor fala que é ninguém? Está tramitando um projeto. Não quer dizer que está sendo debatido? Não. Até porque, se eu não me engano, foram apresentados até então 2 substitutivos, né? E não, assim, foram apresentados, não foram discutidos. E assim, eu não quero matar no berço, sabe, a lei, claro. Mas não atende a gente ainda, né? Eu espero que durante as comissões tenha ali um trabalho em cima, né? Tragamos mais substitutivos, aumente o debate, porque do jeito que está, é que a gente chama de chá de água, né? Não tem gosto de nada, né? Você só esquenta a água e bebe, não tem gosto de nada, né? Mas esse projeto que tem essa nova numeração de 2023 2338, foi a junção de duas propostas que tramitavam no Congresso. Então, juntaram as duas, formaram, portanto, uma para facilitar, portanto, o debate. Foi 2023, já com meio caminho andado. Aí o senhor nos disse que não tem nada. Não, assim, não é o tem nada que eu digo, assim, é um texto que a gente fala assim, texto branco, né? Ele não se aprofunda, ele não traz especificações de área nenhuma, por exemplo, né? Ele fala em risco de nível 1, risco de nível 2, risco de nível 3. Tipo, que é isso, né? Porque a gente tem taxação penal já, né? Por exemplo, risco de nível 1 é o quê? Estelionato? O risco de nível 2 é o quê? Indução ao suicídio? Existe, né? Pessoas que usam isso para manipular outras, né? Então, é bom, né? Ter já pelo menos a base, já está sendo discutida, né? Mas nós estamos em 2024, enquanto a gente já tem, por exemplo, leis na Europa, e dentro da Europa, Espanha, França, mais avançadas dessas questões, e a gente ainda está discutindo isso na beirada da praia, né? Já tem países aí que já estão desbravando o oceano em proteção contra a IA, até o uso da IA. Ninguém, assim, a gente às vezes no meio da discussão parece que está indo contra. Não é que nós somos contra, né? Eu sou super a favor que exista inteligência artificial, né? Mas que ela seja regulada e segura, né? Porque tudo que é desregulado ou vai para o crime ou vai para a ilegalidade, né? Então, porque a gente tem que diferenciar o crime, porque o crime gera dano. A ilegalidade, às vezes, é só ali passa dos apps, voz dos outros, né? Que é aquela discussão que a gente teve aqui da outra vez. Então, assim, é importante que tenha um projeto, né? Mas até então, e até pela lentidão... E assim, agora é ano de eleição, né? Por mais que sejam eleições municipais. Então, o Congresso está mais preocupado ali com suas casas, né? Com suas bases eleitorais, do que tipicamente legislar, né? Infelizmente. Então, eu vejo que se essa lei for sair, eu espero que esse ano não seja perdido, né? Que tenha discussões na comissão temática e depois vá para a CCJ. Mas eu acho que para a lei sair mesmo é lá para beirando 2026, né? Em discutindo, portanto, as temáticas no nosso parlamento, a mesma questão também para o senhor, doutor Carlos. Como é que o senhor avalia assim, aqueles pontos que, com toda certeza, serão desafios para os nossos parlamentares? Perfeito. Eu vou até pedir vênia para discordar do meu par aqui, do meu colega. Ótimo. Eu quero ver pegar fogo aqui entre vocês dois. Né? Eu acho que assim, realmente há dificuldades, né, no cenário prático para debater o tema da inteligência artificial. Mas no Brasil, por mais que a gente não tenha um regulamento próprio ainda, né, assim, uma lei que esteja ali falando especificamente sobre a inteligência artificial, que é o caso do PL 2338, que está em tramitação ainda, a gente volta ali em 2021, quando teve a EBIA, né, que foi a Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial, que funcionou, promovido pelo MCTIC, que foi uma oportunidade para os diversos setores, até para a sociedade, de contribuir, né, de colaborar com as iniciativas de inteligência artificial, de como se daria, né, de certo modo, a regulamentação da matéria. E eu percebo que até mesmo no âmbito acadêmico já havia muitas discussões que permeavam a temática. Por mais que, como eu disse, ainda haja uma carência da regulamentação propriamente dita, eu acredito que a regulamentação em si nem sempre ela é o ponto alto do que a gente vai chamar de uso, né, ou da prática daquilo. A gente tem que entender que a inteligência artificial é uma realidade, a inteligência de máquina, não tem volta. Não tem volta, e como o senhor mesmo disse no começo da sua fala, que eu achei bem interessante, daqui 30 segundos algo diferente já aconteceu. É muito rápido, é muito dinâmico, né, a forma como isso tudo avança. Então,
acredito eu que a proposta ali do PL ela é interessante, ela vem com alguns endereçamentos legais, principalmente quando a gente pensa naquilo que ele coloca ali como a centralidade da pessoa humana, a questão da vulnerabilidade algorítmica, né? E isso é muito bom porque de imediato já são reconhecidas essas figuras que vão ser melhor trabalhadas com o decorrer do tempo, né? Sem sombra de dúvidas, mas um ponto que a gente tem que ter cuidado também é não regulamentar demais, porque se isso acontecer, a gente vai travar o progresso tecnológico, isso é indubitável. E se apertar, o senhor colocou, mas se afrouxar, não fica meio que preocupante também para que as pessoas mais intencionadas possam de alguma forma também fazer alguma coisa? Não? Como é que tem que encontrar um meio termo, então? Perfeitamente. Eu acho que aqui entra até, o Walter, uma questão bem jurídica, que seria a gente interpretar esse cenário à luz da proporcionalidade. Uhum. Quando a gente pensa em proporcionalidade no termo jurídico, na acepção jurídica do termo, a gente tem dois desdobramentos, que é a vedação à proteção insuficiente e a proibição de excesso. A gente não pode ter algo que impeça um progresso tecnológico, como eu disse, né, que proíba demais, que enrijeça o processo, mas não pode deixar de regulamentar, não pode deixar de ter esse cuidado. Então, por exemplo, o que seria uma vedação à proteção insuficiente? Seria a ausência de uma legislação que cuidasse de aspectos mínimos, como, por exemplo, o resguarde da dignidade da pessoa humana, o cuidado para alguns processos discriminatórios, né? Acho que no decorrer da nossa fala a gente vai conseguir entrar muito nessa discussão também. E eu acho que seria justamente esse equilíbrio que a gente chama aqui de proporcionalidade, que tem que ser buscado. Mas, assim, não estou também defendendo a ausência de uma regulamentação. Acho que ela é necessária. Sim. A forma como está sendo endereçada é propositiva, em que pese haja alguns aspectos muito taxativos, que eu acho preocupante, eu acho que deveria ser entregue para decreto, porque a gente fala inteligência artificial de maneira ampla e a gente vai abarcar diversos setores, a gente vai abarcar saúde, a gente vai abarcar tecnologia, telecomunicações, etc. Então, assim, é muito difícil propor por meio de uma lei que vão ter que ser seguidos esses critérios específicos. Eu acho que a principiologia legislativa ela é mais aplicável nesse caso, né? A principiologia seria cláusulas mais gerais. Deixa eu buscar o doutor Arthur. Doutora Abigail, depois ela vai saber porque eu estou deixando a senhora, não que seja por último, tá bem? Não é nada disso, tá bem? Mas já a gente chega na senhora. Deixa eu chegar no doutor Arthur. Doutor Arthur, claro, o senhor como profissional também da fotografia, com esse avanço da tecnologia, eu acho que é errado, né, a gente falar que o clique da máquina fotográfica é de forma assim instantânea. Eu acho que até o clique ele ficou vagaroso diante dessa tecnologia da inteligência artificial, a tecnologia em si que portanto, aí está chegando. Eu faço essa provocação para o senhor, mas também gostaria de ouvi-lo em relação aos desafios que o nosso parlamento terá para que possamos ter aí uma legislação, de certa forma, moderna, atual, que não deixa de ser realmente aí um desafio muito grande para que possamos realmente chegar nesse ponto. Boa tarde a todos. Então, eu andei lendo todo o texto, tanto o texto inicial quanto as emendas, e eu encontrei alguns furos, sendo o principal deles no artigo 4, inciso 3, que diz, abre aspas, o operador de sistema de inteligência artificial é a pessoa natural ou jurídica, de natureza pública ou privada, que empregue ou utilize em seu nome ou benefício sistema de inteligência artificial, salvo se o referido sistema for utilizado no âmbito de uma atividade pessoal de caráter não profissional. E aí entra uma pergunta. Tá, então se uma pessoa utilizar um sistema de inteligência artificial de maneira não profissional para espalhar mentiras na internet, ela não se encaixa aqui. É uma brecha jurídica enorme. Já começa por aí. Outro furo enorme que eu encontrei no texto é que não existe nenhuma menção ao uso de sistemas de inteligência artificial por menores de idade. E aí eu faço uma provocação já no início do nosso debate. Quem é responsabilizado se um menor de idade, por exemplo, usa um sistema de inteligência artificial para espalhar mentiras, por exemplo, contra o STF? Vamos colocar assim. Quem é responsabilizado? Ele, o menor, os pais? Já faço essa provocação a todos aí, porque outro ponto que eu achei ficou falhando, não tem nas emendas, não tem no texto inicial,
E, enfim, eu concordo com o Lucas no sentido de que tá bem vago, tá um texto bem vago, e ele parece um texto voltado para o uso de inteligência artificial de maneira governamental, institucional e corporativa. Então, ela fica meio vago quanto ao uso pessoal, sabe? Eu achei muito vago e eu acho que tem muita coisa a ser melhorada. E quando eu digo muita, é muita mesmo. Afinal, está vago ou não está vago? Porque o doutor, a questão, né, está realmente assim, deixando muito a desejar. O doutor Carlos discordou do doutor Lucas e o doutor Arthur concordou com o doutor Lucas. O senhor está perdendo 2-1, viu, doutor Carlos? Deixa eu trazer a doutora Abigail, não que vai desempatar ou então avançar ou vai empatar, Pode enfim. ser que no final ele começa a achar o que eu acho e o que eu acho que ele acha, ninguém concorda. Pronto. E no final ninguém tem um consenso. Mas, doutora Abigail, eu quero aqui, já que estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, homenageá-la por essa semana e claro, né, e fazer com que a sociedade em si continue debatendo, portanto, essa questão que é importantíssima, né, em relação ao Dia Internacional da Mulher, que é também um tema que nós vamos estar debatendo aqui também no nosso Justiça na Tarde, debatendo a questão. A gente já aproveita a presença da senhora aqui para homenagear todas as mulheres deste planeta chamado Terra, para que haja, acima de tudo, a igualdade de gênero, principalmente, que é um dos pontos que se luta bastante, né? A igualdade não só em relação à importância, não que esse seja o ponto, né? Mas a igualdade em si, onde o debate sempre aí acontece em questões salariais, em questões de oportunidades, enfim, em várias questões. Então, sinta-se homenageada e fique à vontade no que a senhora quiser decidir sobre essa questão, porque a pergunta é justamente essa: o desafio da inteligência artificial que o nosso parlamento terá que enfrentar, na opinião da senhora. Não pega muito não que ela chora. Viu? É mesmo? Ela Não, então vou falar Não, mais ainda pouco. vem com um dia internacional aí a gente fica emocionado mesmo. é matéria dele. Não, hoje eu estou bem. Mas é interessante. Muito obrigada, né, por lembrar dessa data. Todas as mulheres merecem. Nossa, se merece. Eu não gosto muito de escutar que somos guerreiras, né? Sim. Ninguém tá... mas é uma constância. Sim. É um privilégio, é um trabalho e é um serviço constante tentar sempre defender, né, o lado feminino. Mas, puxando para o assunto da inteligência artificial, a gente consegue ver que, além das brechas que Arthur vê, né, a gente consegue ver que ainda está muito superficial, porque tem que ser estudado mais a fundo, detalhados. Países estão mais à frente, mas... E o Brasil tem todo o desenvolvimento possível, pessoas inteligentes e correndo atrás de procurar melhoria sobre isso. E aí tu me vem puxar o gancho de mulher, e é um problema muito grande também nas redes sociais, do tanto que sofrem com relação à imagem, Perfeito. a questão de abusos e tantos assuntos que acabam englobando junto com a inteligência artificial, o tanto que a mulher é trabalhada em cima, né? A beleza não é mais tão natural, a inteligência acaba deixando de lado, e a gente conhece várias mulheres, né? Tanto é que hoje, passando no corredor aqui do STF, o tanto de mulheres homenageadas que estão sendo colocadas, São os cartazes, né? os cartazes. São fixados aqui no... Várias no tapete pessoas, vermelho. personalidades importantes. E aí tu pensa, não é somente a questão de beleza, né? Mas a questão de inteligência, de correr atrás e da luta perante vários assuntos que temos, saúde, educação. E conversando, eu tive uma proposta hoje, né? Conversando com um colega, ele é especialista na área de segurança da internet. Ele é da área de sistema da informação. Queria até mandar um abraço para ele, né, Ulisses? Fica à vontade. Isso. Mas eu achei muito interessante porque ele tem vários artigos, pesquisas e curiosidades. Quem que não é curioso nesse tipo de assunto hoje em dia? Mas vê que alguns projetos vêm também sendo englobados junto com com o projeto da inteligência artificial, né? A gente já tem algumas políticas nacionais também sobre a cibersegurança, que acredito que é um assunto que é relevante falar. Que aí fica naquela, vai ser a pessoa, vai ser o que? O sistema?
da inteligência e como é que a gente vai se posicionar com isso. É onde entra as outras leis, outros projetos que também vai estar englobando esse assunto. Porque, querendo ou não, a gente já vê o posicionamento do governo. A mira focada em sites que tentam sempre estar atacando com mensagens falsas e informações indevidas. E a gente vê que tem um projeto grande por trás, pessoas especialistas para tentar combater esses crimes que existem na internet. Hoje eu falo uma notícia, amanhã já é retorcida. Outra pessoa tenta divulgar de outra maneira, usam nossas vozes, nossas imagens para tratar de outros assuntos que muitas vezes não tem nada a ver. Eu posso pegar o Lucas, que ele é do direito, mas jogar a imagem dele falando sobre outro assunto. E aonde é que está a verdade? Como é que ele vai me confirmar que ele falou ou deixou de falar, sendo que existem pessoas más que conseguem trabalhar isso, né? E aonde eu fico pensando, como é que a gente pode, no caso eu, Arthur, que somos da comunicação, se defender também, já que a gente gosta tanto, né, dessa área, e ajudar, né, profissionais nisso. Volto com o senhor, doutor Lucas. Realmente o assunto só está começando. Quando o cara disse que discordava de mim, eu vi que assim, até metade do que ele falou, até que ele não discorda tanto. A parte da discórdia dele comigo aqui evidenciou nossas características como profissionais. Eu sou mais legalista, ele parece que é mais garantista. Ele não quer tanta legislação, né? Eu já prefiro que seja mais taxado. Porque, assim, claro que é a visão de um legalista, né? Não é a visão da comunidade jurídica como um todo. Mas quando falta texto, quando falta regulação, fica difícil você coibir, fica difícil até você administrar, né? Então, assim, realmente, não diz que, assim, que a lei é inócua, né? Eu acho ela fraca, ainda acho ela fraca. Né? Eu queria já encontrar pelo menos algumas previsões ali de autorização para o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ou para o Código Penal, de já estabelecer, por exemplo, a criminalização. Né? A gente, nessa lei especificamente, só se eu passei o usuário muito rápido, não vi. Mas não tem ali, eu vi que tem multa, né, para quem malversar o uso, mas, assim, taxativamente, falou assim, quem utilizar para gerar conteúdo criminoso, tarará, né, talvez seja por decreto, pode ser uma via também, né, mas acho que o ponto que a gente pisa diferente um do outro aí, a gente falou praticamente a mesma coisa, só que eu mais de uma maneira mais legalista e ele de uma maneira mais garantista, né, seja... O doutor Arthur, ele trouxe umas provocações, né, uma delas que eu achei interessante, justamente a pessoa, né, ainda dentro do campo aí da adolescência, quer dizer, não chegou ainda aos 18 anos e acaba de alguma forma cometendo ali um ato antissocial, né, nesse campo que nós estamos aqui, portanto, aqui abordando. Aí eu tentei fazer uma relação com o pai que deixa o filho pegar o carro sem habilitação e acaba provocando um acidente, aí fica o pai ou o adolescente que passa a responder, portanto, por essa questão. Mas depois eu vi que tem, a princípio, um fundo de igualdade, mas lá na frente acaba, portanto, não batendo. Quer dizer, essas provocações que o doutor Arthur, portanto, deixou já verificando brechas nessa discussão de uma futura lei. Como é que o senhor... Essa parte dos menores de idade, aí eu já acho complicado, assim, no nível, porque é uma coisa que a gente não consegue... não é reprimir, mas controlar hoje em dia, né? Assim, por exemplo, rede social é para pessoas com mais de 18 anos. Instagram, para quem tem que ter 18 anos. E mesmo assim, crianças de 12, 15 anos têm. Pô, já nasce já sabendo. Não, assim, é porque você, se tivesse uma trava biológica, vamos dizer assim, né? Você fizesse lá uma leitura de digital e verificasse que a pessoa não tem 18 anos, o aplicativo nem abriria. Vamos supor, né? Vamos trazer para o mundo assim bem, sim. bem equilíbrio, né? Aquele filme antigo. Mas se você traz isso para a realidade daí, por exemplo, um jovem de 16 anos fez um vídeo, vou pegar um exemplo bem pesado, fez um vídeo pornográfico com a professora da escola, né? Pegou lá uma atriz pornô, né? No exercício da profissão, colou o rosto da professora na atriz e divulgou para a escola inteira, né? Quem vai responder por isso? Obviamente são os pais. Né? Então, de maneira bem simples, remediada a questão está, né? Com relação aos menores de idade. Mas, assim, eu não sei se chegaria ao ponto de ter que colocar isso na lei. Né? Então, até um legalista como eu já não... Os menores de 18 anos que utilizar a IA para fins, não precisa, já está no Código Penal. Né? Já está no Código Penal. Eu acho que não precisa avançar tanto nesse ponto do menor de idade. Né? A gente já tem previsões de responsabilização. Né? Doutor Carlos, o senhor concorda? Então...
Eu vi que a provocação do colega foi bem pertinente nesse Doutor ponto. Arthur. Do doutor Arthur foi bem pertinente nesse ponto. Eu concordo, sim, com o que o Lucas nos disse. O doutor Lucas está coberto de razão quando ele fala sobre que já tem um arcabouço jurídico, uma sistemática, coibindo diversas práticas, né? A depender do caso concreto vai ser um ato fracional, a depender do caso concreto vai ser um crime efetivamente, quem responde são os pais. Mas o que eu chamo a atenção é que quando a gente fala sobre a inteligência artificial como um produto, a responsabilidade, a gente tem sim um capítulo 5, lá no artigo 27 do projeto de lei, que trata da responsabilização desse agente. Então, o fornecedor ou operador do sistema de inteligência artificial, que causa dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a repará-lo integralmente, independente do grau de autonomia do sistema. Tá, mas desculpa, Então, mas o fornecedor, lê de novo o começo. É o fornecedor ou operador do sistema de inteligência artificial. Tá, o fornecedor quem criou a plataforma, imagino, né? E o operador seria quem? O usuário comum? Aí que tá. Depende também do tipo de Você inteligência tá louco? artificial que a gente está falando. Não pode Por quê? passar desse jeito. Se a gente está falando de um sistema em que eu utilizo na condição de usuário e esse sistema me permite fazer determinadas coisas que ele não deveria, por exemplo, criar uma ação discriminatória, utilizar uma imagem de alguém colocando no corpo de outro, como no caso fictício que você colocou, que o colega que o Dr. Lucas colocou, as deepfakes, essa inteligência artificial ela é falha. Ela é falha a partir de quando eu tiver a regulamentação dizendo que esse tipo de processo não pode ser feito. Porque tem aplicativo que você não consegue fazer. Exatamente, Entendeu? tem as travas do próprio sistema. Então é necessário que a inteligência artificial seja alimentada com essas informações e tenha esses controles, né? E aí entra aqui, eu vou puxar um pouco para trás sobre a avaliação de impacto algoritmo, que vai servir também para ser um processo que consiga conduzir essa inteligência artificial em um caminho em que ela não utilize esse tipo de machine learning, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que é muito engraçado a gente falar da inteligência artificial porque ela é uma coisa, né? Ela é um organismo, vamos dizer, um algoritmo que ele está sendo alimentado constantemente e em que pese a gente possa visualizar algumas inteligências que é descontrolada, não é tão descontrolada, ela é manipulável. E a partir do momento que há seriedade por parte desse fornecedor e ele compreende que é necessário organizá-la e geri-la de uma forma que não cause danos ou que pelo menos mitigue esses danos, a gente consegue sim, pelo menos a princípio, uma espécie de controle ali sobre a coisa, né? Doutor, desculpa, Walter, não, quase tomando teu lugar, né? Não, o objetivo é esse mesmo, fique à vontade. Mas assim, pega vocês, todo mundo aqui leu, né? Alguém verificou se tem alguma cláusula expressa com relação, por exemplo, ao machine learning vamos pegar, você pega lá o Instagram, por exemplo, né? Ele pega teus dados, isso é óbvio, está nos termos de uso, certo? Mas assim, passou esse projeto de lei, eu não consegui ver, né? Até porque também dentro na cabeça, talvez até ter esquecido, mas assim, eu não consegui ver se tem algum tipo de cláusula de consentimento, né? Porque assim, o machine learning é feito a todo momento. Nós, no momento que estamos falando pelo YouTube, nós estamos fazendo machine learning. Minha voz está sendo pega para alguma coisa, né? Que seja para alimentar um algoritmo, ou que seja. Não tem isso aí, assim, vai ter, gente. A gente vai continuar alimentando máquinas. Isso você não tem o que fazer. Mas, por exemplo, na lei não tem. Inserir obrigatoriamente nos contratos de consumo uma cláusula de consentimento para obtenção dos dados dessa pessoa para o machine learning. Não tem também, né? Então, assim, outra coisa que agora eu esqueci, depois eu vou lembrar, né? Então, assim, essa para mim é importante, né? De não ter. Outra coisa, tem previsão de quem vai ser o órgão regulador? Sim, tem a figura da autoridade Exato. competente. Pois não era melhor ser a NPD? Eu acho que não. Tu acha? Pois ótimo, me fala, porque só eu acho. Vamos lá. Quando você fala sobre obtenção do consentimento para obtenção de dados, a gente está falando de lei de proteção de dados. Então a LGPD já regulamenta isso. Ok. Então acho que isso não seria objeto de uma nova regulamentação, porque teria esse conflito, né? A gente não pode também querer um conflito de normas. Mas a LGPD fala sobre alimentação de máquina? Não, ela fala sobre obtenção do consentimento para obtenção de dados. Agora, se você vai obter ele para alimentar a máquina, é LGPD ainda, porque é dado pessoal. Entendeu?
Aham. Então, é o consentimento geral da LGPD para obtenção de dados, de dados pessoais. Mas para machine learning. Para qualquer coisa. Se eu falar assim, se eu vou utilizar um dado seu para qualquer finalidade, é a cláusula do consentimento da LGPD. Então a gente concorda mais do que eu pensava. Doutor Arthur, o senhor colocou brasa na discussão. O senhor pretende colocar mais brasa ou uma aguinha fria? Uma dúvida, vocês que são do direito, você falou sobre a lei de proteção de dados. O sistema de inteligência artificial, ela pega os dados da pessoa, dados sensíveis. Mas e quando ela pega dados que envolvem direitos autorais, como é que fica? A LGPD, ela traz uma proteção aos usuários? Como é que fica isso? Porque a máquina ela também é alimentada por isso. Não são só dados, tipo nome, dados sensíveis. São também muitas coisas que envolvem direitos autorais, né? Até a nossa comissão. E eu fico a dúvida para você, Carlos. Para você e para o Lucas, na verdade. Como eu não posso omitir, o doutor Carlos indicou o doutor Lucas e o doutor Lucas indicou o doutor Carlos. Diante da colocação feita aqui pelo doutor Arthur. Eu já falei demais. O senhor falou demais? Não, eu queria... coitada. E eu que pegar falo muito. Já vou Não, passar mas para eu vou ela. Já, puxar tem aqui outro um assunto que nós vamos passar para ela falar. Fala, e depois me fala um negócio da NPD, porque assim, quando eu falei que só eu, brincadeira, teve até um parecer, já 2 pareceres, né, que a NPD deveria ser o órgão responsável por tratar essas questões, né? Perfeito. E aí, assim, mas eu queria ouvir seu lado mesmo, porque eu também concordo que a NPD seria melhor do que criar um órgão novo, entendeu? Perfeito. Só para entender melhor a pergunta do colega, eu entendi aqui que há uma preocupação com relação aos direitos autorais que estão sendo, vamos dizer assim, obras que estão sendo utilizadas por essa inteligência artificial, talvez disponíveis em algum acervo público, algo do tipo, e essa inteligência artificial vai lá, coleta essa informação e não é coerente com as fontes, é isso? Não exatamente. Por exemplo, o chat GPT, ele é alimentado de maneira geral. Até onde eu sei, são colocados dados ali de pessoas que não autorizaram. Por exemplo, pode ser que minhas fotografias tenham sido jogadas lá no sistema e ele vai usar de alguma forma ali para criar outras imagens, entendeu? É nesse sentido, porque até onde eu sei, ele sai pegando sem autorização, entendeu? Então, assim, eu não autorizei, eu sou super rigoroso com as minhas obras, com as coisas que eu produzo. Não aceito nenhuma reprodução sem a minha autorização prévia, assim, escrita. E aí, tipo, fica meio vago isso. É nesse sentido que eu digo, por exemplo, até artigo científico, por exemplo, você já produziu. Alguém pode ir lá, pega o seu texto, aí alguém vai lá no chat GPT, faz uma pergunta e eles usam literalmente seu texto todo, seu artigo todo, e 0 créditos a você, Carlos. Como fica isso? Qual a sua interpretação? Bom, eu entendo o seguinte, da mesma sistemática que eu expliquei sobre a proteção de dados, eu acho que a gente já tem ali uma arquitetura, vamos dizer assim, regulatória sobre o direito autoral. Mas é porque estamos falando sobre inteligência de máquina utilizando isso. Não, a pessoa que vai publicar isso, vamos colocar, eu utilizei o chat GPT e estou publicando um artigo com seus dados. Eu vou responder pelos direitos autorais por essa violação. Eu estou fazendo isso de forma errada. Eu estou publicando um artigo, parafraseando sua obra e não estou sendo coerente com as fontes que eu utilizei. Então, a penalização recai sobre mim nesse caso. Mas aí no processo, de repente, mas foi o chat GPT. O problema é seu. Você que utilizou, você que foi lá, fez isso, publicou e foi incoerente, foi injusto. Mais uma dúvida. E no caso, vamos continuar aí no chat GPT, como ficaria a empresa, a OpenAI? Ela não teria nenhuma responsabilidade dentro disso tudo, apenas o usuário? Eu acho que teria que ter um debate muito mais, assim, com muito mais informações para a gente chegar a falar de responsabilização de uma empresa especificamente. Mas vai depender muito do caso concreto e de como os nossos tribunais vão encarar essa... Porque se eu uso um iPhone da golpe, é plantar a história. Sim. Deixa eu colocar na conversa também, doutora, voltar com a senhora. Ainda nessa linha, né? Eu indo embora. Tô nada, eu gosto levantando aqui. Na linha da comunicação, doutora Abigail, porque hoje em dia, claro, né, é comum de entrarmos numa plataforma e ali obter uma série de informações, e informações passadas pelo próprio usuário, né, que às vezes viu ali um acidente e já coloca na plataforma e de repente um site de notícias já pega ali, também já coloca, ou seja, e nessa altura do campeonato o repórter, o jornalista, quer dizer, vai diminuindo, portanto, aí, não a sua importância, mas a quantidade de profissionais para poder abastecer realmente aí um veículo de comunicação.
E aquele material que também é publicado, evidentemente, quem é o dono daquela matéria é a empresa onde esse jornalista trabalha. Que ele vê ali a sua matéria, a sua assinatura, e não vê reação também dos meios de comunicação onde ele trabalha, ele fica assim, bom, mas eu estou trabalhando para quem, afinal de contas? Quer dizer, esse é o tipo do tema que, com toda certeza, tem que entrar também nessa discussão da inteligência artificial, doutora Abigail. Com certeza, porque vai trabalhar aí, vai mexer com todas as profissões. Muitos profissionais têm tido a necessidade de ter que se adequar. Eu mesmo, formada em comunicação, há anos atrás, a gente trabalhava com marketing, era o quê? A indicação do amigo, um outdoor, né? Um panfleto. Hoje em dia isso ficou um pouco obsoleto, não que não seja válido, mas um profissional que não se adeque, ele vai ficar atrasado, porque hoje onde é que eu vou ver propagandas, indicações pela internet? Como é que eu vou trabalhar a venda do meu produto? São processos viciados já. Sim. Mas tem muitas pessoas ainda que ainda têm essa dificuldade de se atualizar. Muitos profissionais não conseguem acompanhar esse ritmo, porque está faltando um conhecimento um pouco melhor. E aí onde entra a proteção, né, dos dados pessoais, como é que eu posso adequar o meu profissional com essa tecnologia. E falando muito com essa parte de comunicação, um jornalista mesmo, ele ia lá atrás da matéria, pesquisava, Sim. jogava, trabalhava com uma emissora, numa rádio, numa TV. No jornal. Tá ótimo, todo mundo conseguia ter acesso ali na TV. Hoje não, hoje eu mesmo consigo publicar aqui e já me torno, não posso me, né, denominar jornalista, mas eu posso fazer esse tipo de serviço. Onde eu moro mesmo tem uma TV, né, no Instagram, é um canal que eu vejo pessoas comuns que vão fazendo as matérias locais, porque a emissora que é de grande porte não chega nesses bairros pequenos, mas eles querem fazer com que noticiem o problema daquela região. Só que poucas vezes é atingida até o prefeito, até o administrador que precisa, mas são pessoas que estão correndo atrás para poder dar essas notícias. Por um lado é bom, que são pessoas interessadas no assunto, mas infelizmente às vezes acontecem de não ser estudadas dentro mesmo de uma profissão, mas são curiosas e vão atrás, né? Um fotógrafo profissional, ele tem ferramentas ali que vai dar um aparato muito maior pela qualidade da foto, sim. O ambiente, tem um estudo ali por trás. Agora, eu, amadora, eu vou pegar meu celular, eu bato a foto e eu jogo um monte de aplicativo e eu vou poder me denominar fotógrafa? Eu vou ser melhor do que Arthur? Não posso. Mas por quê? Porque eu tenho alguns... Até que quem cria por IA não é artista. Pois é. Desculpa, não é. E aí é isso. Mas não, eu sou sim uma criadora de IA. E aí eu vou competir com o Arthur. Mas por trás a gente vê que tem todo um estudo, um aprimoramento, algo orgânico, mas que é necessário existir ainda. E essa IA pode vir com vários facilitadores para a vida, melhorias para muitas áreas, porque com certeza a gente não pode ser hipócrita que a gente não usa. Usa, mas é muito delicado ver até onde existe... Tem que colocar uma barreira para poder falar, não, é até aqui, colocar limite, né? Por isso que eu, lendo essa semana... um decreto que fala justamente sobre a Política Nacional de Cibersegurança, fala sobre isso, sobre proteção de dados pessoais, proteção da privacidade, acesso à informação, e são coisas que, para mim, está linkado à parte da inteligência artificial também. Ele vai ter que se proteger muito mais e ter a garantia do serviço dele do que uma pessoa que, de repente, vá usar esses artifícios para se dizer artista, se dizer profissional, né? E aí, onde entra um decreto, tem que estar conversando com outro artigo, com outro projeto de lei para poder fazer sentido, senão fica tudo muito solto e cheio de falhas. Arthur, o senhor foi provocado aí com essa questão da imagem em si, o impacto profissional nessa nova realidade aí do mundo virtual. Como é que fica essa questão? Quer dizer, diante desse quadro, o senhor teria uma
sugestão para o nosso parlamento, que vai debater com toda certeza, assim a gente espera, essa questão também da inteligência artificial no campo jornalístico, no campo da imagem, no campo do texto, principalmente onde o senhor é profissional no campo da imagem? Então, é algo que nós vamos desenvolver na nossa comissão. Eu pelo menos, vou buscar trazer muita coisa para que se conecte ao campo da inteligência artificial, porque é necessário, sim, preservar obras de pessoas que... Tem gente que não está nem aí, tem gente que produz coisas, eu falo coisas de maneira geral, pode ser música, texto, imagem, enfim. Tem gente que não se importa de ter sua produção, sua obra reproduzida em outros lugares. E eu me importo, eu sou o oposto. Eu sou extremamente rigoroso com isso. E eu sei que eu não sou o único, então eu vou me debruçar muito sobre isso na nossa comissão. E eu acredito que eu sou... igual o Lucas, eu acredito que tem que ter, sim, muita legislação. Desculpe, Carlos. E eu vou explicar por quê. Quando eu recebi o convite para vir de novo, eu andei lendo alguns artigos e alguns especialistas, eles dividem a inteligência artificial em 3 fases. A primeira seria uma fase mais restrita, que é a que nós estamos, entre aspas. A segunda, que é uma inteligência artificial que ela só é capaz de agir dentro do âmbito dela. Por exemplo, o próprio ChatGPT, não adianta você chegar lá pedindo certas coisas, ele não vai conseguir fazer porque está fora do âmbito dele. A segunda fase, que é uma esfera mais geral, que seria considerada... Não, a segunda. Que seria uma inteligência artificial superior, e ela consegue sair do âmbito dela. Por exemplo, ela foi criada para... por exemplo, a inteligência artificial que foi criada para facilitar o reconhecimento facial numa certa área da cidade que está com muito crime, e aí instalaram muitas câmeras e ela está ali para isso. Só que aí ela consegue atuar em outras coisas. Por exemplo, ela consegue deitar voz. Ela consegue, sabe? E isso independentemente dela ser criada para isso ou não. Ela já começa a sair. E a terceira, que é uma fase perigosa, que os especialistas dizem que eu não lembro agora, tem um tempinho que eu vi isso, mas é uma fase que ela sai do controle. Ela sai do controle e ela começa a agir... Ela fica autônoma, né? Ela fica autônoma e ela esconde o que ela tá fazendo. E assim, as intenções dela... tipo assim... Mas isso já aconteceu e foi desligada a inteligência artificial parece coisa de atrás. filme, mas não é. E aí ela sai do controle e ela omite muita coisa. E é isso que preocupa. Inclusive, tem uma carta de março de 2023 de mais de 1.000 especialistas, assim, renomadíssimos, de tipo Cambridge, Oxford, galera desse nível, que pediu para empresas como a OpenAI para pausar o desenvolvimento e a alimentação dessas máquinas, como o ChatGPT, para que os países pudessem criar suas leis quanto a isso. Pediu 6 meses. Para você ter noção, a galera preocupada e assim, é meio que o que está acontecendo. Não dá, por exemplo, o que o Lucas falou, o projeto de lei ainda está em tramitação. Até esse projeto de lei começar a valer, ele já vai estar obsoleto. Foi o que eu falei na última vez. Eu posso estar errado, mas assim, a chance é tipo mínima, porque, assim, não vou falar obsoleto 100%, mas muita coisa vai ter que ser mudada, porque ele já vai chegar, a inteligência já vai estar muito à frente. Por exemplo, amanhã já pode ter uma revolução. Sabe? É assim que funciona. E essas empresas, elas são super, super rápidas e, enfim, eu concordo com esses especialistas, eu concordo que tem que ter... E eles concordam também que tem que ter muita legislação, justamente por causa dessa terceira fase. E, por exemplo, vou colocar um exemplo aleatório aqui. Vamos supor que eu crio uma inteligência artificial para... quero colocar... Vamos ver... Numa prisão, por exemplo. Sei lá, as celas têm que ser fechadas tal hora da noite e os detentos têm que estar lá dentro e assim, ela serve para isso, basicamente. Só que aí eu vou alimentando ela para ela ficar mais inteligente, até que um ponto ela pensa, mas... Aceita cigarro para não fechar a cela. Ela, tipo... não, vamos a um outro exemplo. Vamos lá. Eu crio um sistema para criar clipes. E aí, essa máquina de criar clipes, ela está criando os clipes dela ali, mas eu estou alimentando ela, estou deixando o sistema mais inteligente, até chegar um ponto que ela para e pensa,
Mas eu poderia criar mais clipes se eu usasse, por exemplo, cabelo humano. E aí ela pensa, tá, então eu vou precisar de cabelo humano. E aí, sabe, eu não sei se eu tô sendo claro, mas ela pode evoluir num nível, se nós deixarmos ela autônoma demais, evoluir num nível que pode alcançar a nossa própria sobrevivência como humanos. E isso eu dou um crédito ao Átila, querido Átila, ele que deu esse exemplo da máquina de clips. O Yamarino, tá falando? O Átila, aquele youtuber? Yamarino. Eu acho que eu não lembro sobre o nome dele, mas é super querido. Se Adoro os tiver vídeos outro, dele. dois Átila comigo. E aí ele usa esse exemplo, eu fiquei... e é meio que isso, sabe? Então, eu defendo sim essa legislação, porque se nós deixarmos muito aberto, isso vai acabar nos alcançando de maneira geral como humanidade, como raça humana, querendo ou não. Parece coisa de filme, mas não é. Deixa eu voltar Já com o tá doutor Lucas. acontecendo. Pois não, doutor. Não. Ah, tá. Doutor Lucas, claro, né? Uma pergunta simples. Essa discussão que nós estamos A aqui... primeira de hoje, então. Nós estamos aqui... nós estamos aqui travando. Quer dizer, nessa legislação tem que ter limite. Por que eu faço essa colocação para o senhor? Já até abordamos no nosso debate passado, quando falávamos aqui na duplicada do ser humano. Como também trouxemos aqui outras pontuações, a exemplo dos robôs dominarem, portanto, aí, o mundo. Mas eu também coloco aqui bem simples, quer dizer, sempre quando tem jogo na Mega Sena, ninguém consegue, aliás, tem gente que consegue acertar. Será que a minha inteligência é menor do que uma inteligência artificial? Se fizer, portanto, ali uma aposta, ela poderá fazer mais números e até mesmo alcançar as 6 dezenas do que eu vou ter que contar ali com a sorte, e ela vai jogar realmente com a sua inteligência? Não dá ideia, não. Não, mas a gente tem que provocar. Não, assim, e nessa parte eu concordo muito com o Carlos também, é o seguinte, a gente não pode regular a ponto de frear o avanço, né? Colocar tanto empecilho legal ali que a pessoa não consiga mais desenvolver nada, né? Então não precisa ter limite. Também, desculpa, eu não tinha falado sobre ok. isso, mas algumas coisas, por exemplo, qualquer coisa que coloque a nossa sobrevivência humana em risco, eu acho que... E como eu falei outra vez também, ainda na mesma... Olha que dicotomia complicada. Você não pode regular tanto que freie o avanço, mas também não pode deixar tão solto a ponto que mate empregos à toa. Sim. Né? Então, lembra que eu falei da dublagem outra vez, né? Sim. Se a gente deixar frouxo, né? A gente vai cortar aí um mercado de 30 anos, né? E é um mercado que não morreu, né? Porque tudo bem, eu não estou defendendo que a gente volte a usar óleo de baleia no poste, entendeu? Não, pode ser energia elétrica, tá ótimo. Né? Mas assim, você exterminar uma categoria inteira, pra quê? Pra que o fornecedor de mídia economize 5% do orçamento dele? Então eu não vejo isso como positivo, né? Usar IA para isso, né? Então a gente tem o freio, para mim o cálculo é esse, é você regular a ponto de trazer segurança suficiente, mas você não regular tanto a ponto de frear o avanço. Quem fala muito é a professora Miriam, né? Ela fala, não, a gente não pode também frear o desenvolvimento colocando lei atrás de lei, né? Aquela regulação automática ali que toda hora tá... Eu só sinto falta assim... E quando eu falo da lei tá um pouco atrasada, porque... Lucas, mas a lei da Europa o acordo, o ato da IA foi fechado agora de dezembro de 23. Sim, foi fechado em dezembro de 23, ele foi discutido todo o tempo atrás. Nós estamos começando a discutir agora. Então, corre o risco da nossa lei ser aprovada 2, 3 anos depois do que a Europa aprovou, quando a gente tem os mesmos problemas praticamente. Né? E eu ainda considero os problemas que a IA traz no Brasil, no Brasil piorados por causa da população. Né? Nós temos uma população mal informada, muitos não iletrados, né? Que são os que mais sofrem com essas falhas ou golpes propositais, né? Então, assim, eu não quero acelerar também a legislação, mas também não quero que demore muito, né? E queria uns gatilhos ali para o futuro, né? Porque a tecnologia está em constante avanço, né? Como o Arthur falou, daqui a um ano pode estar essa lei aprovada, já pode estar inócua, né? Então eu queria uns gatilhos ali dela própria ir se atualizando, né? Surgiu uma tecnologia nova no sentido de que a aplicação vai ser essa, não tem, né? Mas pode ter. Eu tô feliz que tenha a discussão, entendeu? Que bom que tem um projeto lá, né? Eu só quero que ele comece a andar, né? Que já vem, só tem 2 substitutivos, gente. Já tem quanto tempo está lá com o Rodrigo Pacheco isso aí? É 23 essa lei. Né? O primeiro PL, na verdade, de 2021, né? Então, olha aí. Aí unificou, né? No 2338. O próprio texto menciona outros, né? Exato. É porque faz a junção, né? Isso é normal. Cheguei a lê-los. Né? E são 2 textos que a gente tem no Brasil falando sobre IA. O 2338, que é o mais direto, né? E um 376, que é o da dublagem. Ele traz uma cláusula sobre IA, né? Então, são as 2 únicas discussões mais pontuais que a gente tem.
né? Eu tô otimista, tô igual o Carlos, tô otimista. Que bom que o projeto existe, entendeu? Só que eu queria mais, porque eu sou um legalista. Doutor Carlos, claro, né? Diante de toda essa colocação, né? Aí fica sempre aquela, já foi dito aqui, de que países da Europa, como também de outros continentes, estão bem avançados em relação a nós. E já foi dito aqui também de que os problemas de lá praticamente também são os mesmos daqui, nessa questão dessa ferramenta. Quer dizer, poderia o nosso país inspirar, onde já tem, portanto, as leis já devidamente adequadas, e adequá-las aqui ao nosso país, ou não caberia, portanto, a esse ponto? Perfeitamente, Walter. Muito boa sua provocação. Eu acho que a gente pode dar um passo atrás nisso para lembrar do que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a gente recebeu influência, sobretudo, do GDPR, né? Que é a legislação de proteção de dados lá da Europa. Me fala, não, eu tenho tanto meu mestrado que eu não aguento mais ouvir. É engraçado porque a gente fala muito sobre proteção de dados, né? Sobre LGPD, etc. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, a influência vem, sim, do lado de lá. E aí a gente vai ver não só a influência da Europa, mas dos Estados Unidos também. O colega Arthur até comentou agora há pouco sobre os pareceres, né, que renomados cientistas fizeram. Acredito eu que esse já é um debate global. É um debate de influência intercontinental, sem sombra de dúvidas. E o que vai ser necessário entender é a dinâmica de absorção desses regramentos. Porque a gente tem uma realidade que também é mundial, que é a inteligência artificial. Muito provavelmente ela será o mesmo sistema mundialmente. A gente pode, inclusive, ter uma empresa só que esteja operando no mundo inteiro. Não sei dizer sobre isso. Mas o que tem que ser aproveitado, logicamente, é o que se adequa à nossa legislação. E o que não cabe para nós agora, e aí entra nessa dicotomia, né, do até que ponto regular, até que ponto nossa lei vai prever. Eu volto a dizer o que eu tinha dito no início. O próprio Dr. Arthur e o próprio Dr. Lucas reconheceram que a legislação ela vai se tornar obsoleta no decorrer do tempo, porque a rapidez com que a inteligência avança é muito rápida. Mas então, regulamentar de forma taxativa demais é um problema por si mesmo. Porque se a gente está regulamentando demais agora e o negócio vai mudar daqui um mês ou daqui um ano, significa que essa legislação aqui ou essa legislação que estamos acreditando que vai ser mais propositiva se falar mais, na verdade não vai. Então, o que é necessário fazer é o contrário disso. É ter uma legislação mais principiológica. Por que eu estou falando de principiologia? O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação principiológica. Ele não esgota todos os tipos de relação de consumo. É impossível fazer isso. Se a gente fosse colocar desde a compra de um medicamento na farmácia até a compra de um software na internet, a gente teria um tratado de 1 bilhão de páginas, né? E o que acontece? Por que a gente fala em principiologia? Ele vai prever cláusulas gerais, que a depender do caso concreto serão aplicadas. Então, é necessário que a gente, ao invés de ter, eu já acho essa legislação muito taxativa, a gente faça remissões à previsão em decreto, regulamentação em decreto, porque a gente vai ver uma regulamentação setorial. Por exemplo, a Anatel, no âmbito do setor de telecomunicações, vai baixar um regulamento regulamentando como que vai se dar o uso da inteligência artificial no setor de telecomunicações. A ANS vai baixar uma portaria, ou vai baixar um regulamento, regulamentando como que vai ser utilizada a inteligência artificial no âmbito dos planos de saúde, e por aí vai. Eu acho que essa regulamentação ela é muito mais inteligente se for feita em âmbito setorial, e a gente tem uma lei geral para o país que tenham cláusulas de fato mais genéricas, mas com genérico não quero dizer que não cubra as situações, quero dizer principiológico, e que possa abarcar de fato essas situações, mas tendo como premissa sempre que o que tem que estar resguardado nessa legislação e que é imprescindível é a dignidade da pessoa humana e o resguardo aos direitos individuais, indisponíveis, aos direitos da personalidade, como foi muito bem comentado. E isso, sem sombra de dúvidas, não dá para abrir mão. É algo que tem que estar no texto da lei, e a gente já tem nossa Constituição Federal ali, prevendo, né, como norma máxima, todos esses direitos. O que a lei faria seria operacionalizar a defesa desses direitos. E falar em defesa, né, doutora Abigail, a gente está falando aqui da parte boa, né, da inteligência artificial. A parte boa e discutível, né? Em partes. A gente fica aqui pensando, né, Rússia e também com ou seja, com
essa guerra, né? Nós temos, portanto, aí a Rússia de um lado, temos também o outro lado, temos também... enfim, o que eu quero dizer é que nas guerras atuais se utiliza muito a inteligência artificial. Está em né? todo lugar. Enfim, quer dizer, e quando a gente fala na questão aqui do limite, quer dizer, a gente enxerga, portanto, e acompanha esse outro lado, aí fica realmente muito complicado, muito difícil, né, da gente entender onde é que nós vamos chegar nesse ponto. Mas né? aí é onde eu vejo que há decretos, as leis, só que quando parte para a prática, aí a gente vê as deficiências. Pessoas desinteressadas que não correm atrás, mas também um grupo que já tem essa pressa de correr atrás. E aí eu fico pensando, como colocar essas ideias na cabeça de seres humanos que acham esse tipo de assunto, é coisa de nerd. Ou de repente, isso daqui não vai me afetar. Mas não, olha, eu perdi o emprego por causa disso, porque eu não tenho tal, sei lá, graduação, eu não corri atrás, não me atualizei. E aí você vai ficar reclamando? É onde eu penso, tem que ter limite em tudo, mas a gente também tem que aprender a se adaptar. Se eu estou vendo que está acontecendo essa mudança e está sendo rápida, porque assim, é um rápido, mas tem quantos anos que a tecnologia existe? São vários anos e ela vem se aprimorando e muitas vezes a gente não dá conta de acompanhar e a gente vai ficando, nós ficamos obsoletos, mas o que a gente pode fazer para não ficar? É conhecer, estudar, ir atrás. É acessível a todo mundo? A tecnologia está sendo. Eu vejo pessoas de classes baixas que têm iPhone. Então, se ele consegue comprar um iPhone, ele consegue sim ter acesso a informações, a estudos que sejam online. Hoje em dia, quem é que não tem internet? É raro de ver. Eu penso que é o interesse dirigir, da pessoa. Mas eu já vi pessoas que têm o carro, mas depois ele vai correr atrás para poder aprender. Ele vai correr atrás, porque assim, nem sempre a acessibilidade... não tem uma ordem, mas... É inclusão. É esse paradoxo que eu faço. Nem sempre porque é acessível é incluso. Né? Então você pode ter acesso à internet, pode ter acesso ao telefone, mas não sabe mexer e tomar golpe. E aonde entra, são mais de 200 golpes por hora, se tu for pensar. Não, vamos fazer o seguinte, então, já que vocês levantaram a questão dos golpes não, aí... Pois é, eu falei, a gente falou do dilúvio de Noé, mas não falamos do tema até hoje. Vamos falar na nossa segunda hora. Pelo menos situamos, portanto, em torno, portanto, dessa questão importantíssima. Eu peço licença, doutora Abigail, como também aos demais doutores, nós vamos para o nosso intervalo. É rápido. Voltamos em instantes e vamos ter mais o mesmo tempo, 1 hora, para a gente continuar aí o debate. Até já. Você está ouvindo... Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, estamos de volta e seguimos em frente com o nosso debate no Justiça na Tarde desta segunda-feira. Hoje o debate está mais uma vez abordando a questão aí do trâmite da nossa legislação, que quando ficar pronta, aí sim iremos ter a nossa lei voltada para a questão da inteligência artificial, lei e também a sua regulamentação. Aqui conosco nesse debate estão os doutores Lucas Sérvio, que é professor de Direito, advogado, escritor, autor literário, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento. Preside a Comissão de Direitos Autorais e Materiais e Entretenimento e também secretário da Comissão do Consumidor, ambas, portanto, da OAB aqui da nossa capital federal. Também a doutora Abigail Ribeiro, que é Relações Públicas, professora e pós-graduada em docência em ensino e especialista em língua inglesa. Dr. Carlos Eduardo Marques, advogado atuante na seara do direito regulatório, mestrando em Direito Privado, Tecnologia e Inovação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP,
e autor de capítulos de livros, artigos científicos e trabalhos técnicos. Também Dr. Arthur Oliveira, bacharel em comunicação organizacional pela Universidade de Brasília, onde também cursou filosofia. É fotógrafo, designer e possui forte interesse nos usos e impactos da inteligência artificial na sociedade. Vamos entrar na nossa pauta, então, doutor Lucas? Pode começar. Só antes da gente entrar, eu queria mandar um beijo pra Juliana, que esteve aqui com a gente outra vez. Sim. Ela operou a coluna, né? Tá bem, graças a Deus, tá. né? Melhoras pra Operou ela. semana passada, já tá em casa. Vai ficar aí 30 dias em repouso, né? Vai ficar doida, porque... doido, né? A gente que é agitado, né? A gente que pula muito, né? Não pode ficar Sofre. deitado, não. Não, mas é minha vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais, né? Minha amiga, e eu queria Melhoras lembrei de você, Ju. Né? Beijo. Eu achei esse tema muito interessante, Walter, porque é o seguinte, lá na Comissão de Direitos Autorais, a gente recebe muitas demandas, reclamações, ou até pareceres mesmo, sobre o uso da IA para a criação de filmes, de obras. Vocês chegaram a ver que muitas das obras que ganharam prêmio no New York Times eram obras feitas por IA? Esse ano? Acho que foi ano passado, se eu não me engano. Né? Depois eu vou ver onde foi. Dos 15 livros que ganharam os prêmios, 7, 8 eram IA. Pesado. Foi, então mata os autores, vamos pra casa, né? Eu vou largar minha profissão de autor de direito, porque eu escrevo ficção, né? Eu sou escritor, mas não de direito. Ainda, né? Eu escrevo só artigo científico e tudo, mas da parte de escrita eu escrevo sobre ficção, até pra desopilar um pouco, né? Sair um pouco de direito. E assim, mas também teve é porque na hora de falar eu esqueço, mas também teve uma instituição que quando verificou que a obra era feita por IA, desclassificou a pessoa, né? Falou, não, a intenção aqui é que você tivesse feito, não você tivesse, né? E os outros? Não, aí o segundo lugar passou na frente, né? E era feito por uma pessoa, de fato, né? Mas eram 7 por IA. Não, tô falando de outro exemplo já, outra situação, né? Foi lá. Era até uma obra de arte não fotográfica, mas imagem, né? Visual, isso, né? Era até uma visual. Eu falei assim, eu fiz com IA, perdeu. Né? Ótimo. Teve um também que foi o Frankenstein, é o nome de um dos livros, que foi feito por IA e foi desclassificado. Né? Quando descobriram assim, que não era mentira, eu acho que quando verificaram, né? E aí foi desclassificado. Então já tem alguns juízes, né? Algumas bancas, né? Que quando as obras são feitas por IA, desclassificam. Então, IA na questão de direitos autorais e também no direito de imagem já está impactando. Mas isso está de maneira preocupante, e eu repito o que eu disse aqui outra vez. Quem usa IA para fazer arte não é artista. Porque artista é quem fez a obra do zero. Mas né? E aí? É aí que me processem, quem achou ruim. Não é nem processar o senhor, porque daqui a pouco, com o avanço da tecnologia, vão encontrar um nome que quer dizer... né? Exato, que seja operador já é operador como define a 2338, né? O operador e o fornecedor, né? Então seria operador, vamos supor aqui no Brasil, né? O operador de IA. Então se você faz obras de arte com IA, você é um operador artístico de IA. Vamos dizer assim, mas artista cru, não, né? Então você, eu quero compor uma música, boto lá eu quero uma música que fale sobre luar, sobre namoro, sobre praia. Aí, se você é compositor agora, pra mim não. É onde entra as denominações. Esse tipo de pessoa que usa essas tecnologias vai se denominar, se nomear profissional, artista, e o artista que é artista. Mas ele não está desmerecendo a discussão em torno da inteligência artificial? Não, de forma alguma. Não. Inclusive, conforme eu citei na última vez, e me veio à cabeça nesse meio tempo, a inteligência artificial ela tem um grande risco de gerar muita desigualdade social no planeta e colocar em risco toda a classe média, independentemente de ser classe média baixa, média média ou média alta. Porque, por exemplo, as pessoas basicamente de colarinho branco, a pessoa que vai para a universidade, às vezes faz um mestrado, doutorado, pós-doutorado, consegue um emprego. E aí, repito, independentemente de onde ela está dentro da classe média, ela é um advogado, um escritor, um fotógrafo, um tradutor, um intérprete. Ela está com o emprego dela em risco, porque a inteligência artificial pode substituir tudo isso, e principalmente no segundo e no terceiro nível que eu citei anteriormente, sobre as 3 etapas da inteligência artificial. Então, assim, as pessoas têm que acordar porque, vamos supor, se a classe média deixar de existir, eu digo de maneira global, pronto, nós vamos ter ali 0,1% e todo o restante vivendo de maneira horrível.
Então, assim, e vai acabar não só com a classe média, mas também com toda a produção intelectual, acadêmica, cultural, artística. É muito perigoso, muito perigoso. Por isso que eu defendo a legislação, não de frear, mas ao mesmo tempo não de deixar solto para nos colocar em risco, como citei anteriormente. A impressão que a gente está tendo na discussão é de que a inteligência artificial é um ser autônomo que vai chegar para poder tomar as suas atitudes, ter as suas iniciativas. Mas a inteligência artificial, a princípio, ela não passa a funcionar depois que a inteligência humana lhe programe, porque da forma que nós estamos aqui abordando, eu estou entendendo assim, né? A inteligência artificial, ela vai, de certa forma, ganhar individualidade, aquilo que a gente falou no programa passado, e tomar conta do planeta, com os robozinhos ali, enfim, correndo atrás da gente, prendendo e outras coisas mais. Autonomia, né? Pois é. Que nem na Matrix, né? E aí, doutor Carlos? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque acho que casa bastante com o que a gente está vendo hoje, né? Até a fala do colega agora. Segue claramente uma predição, vamos dizer assim, a um cenário de caos, mas não necessariamente eu acho que aí vou, né, pedir licença aos colegas para discordar novamente. Só eu estou discordando hoje. Isso é bom. Eu acho que eu vou até fazer um contraponto aqui com o que um autor, o professor Bruno Bione, fala no livro dele sobre consentimento na Lei Geral de Proteção de Dados. Ele dá um exemplo muito legal sobre a sociedade de pouco tempo atrás. A gente fala assim, 60 anos. Parece que é muito, mas é bem pouco. A gente pensa na sociedade, né? Na história humana, né? Na história humana. E há 60 anos atrás, se eu, enquanto mestrando, fosse fazer uma pesquisa acadêmica, eu teria que ir numa biblioteca pesquisar uma ficha catalográfica com o nome do autor, e eu passaria horas procurando naquela biblioteca sobre um tema específico, por exemplo, direitos da personalidade. E aquela biblioteca específica, muito provavelmente, nem teria todas as obras que me atenderia. Então, havia uma limitação gigantesca que começou a ser suprida no curso do tempo com a tecnologia. Então, o que as pessoas lá atrás diziam, opa, esse negócio de computador, esse negócio de máquina que é inteligente, que promove soluções, não sei, vai substituir o homem, vai substituir o autor, vai substituir a bibliotecária. E o que a gente vê na prática não é exatamente isso. A gente está vendo um progresso tecnológico verdadeiro, a gente pode falar numa sociedade de 60 anos para cá, em que houve um boom tecnológico em todos os níveis da sociedade, com a inclusão da máquina, com a criação da internet. Isso facilitou sobremaneira a vida de todas as pessoas, avanço na medicina, avanço social, inclusão das pessoas. Eu acho que, pelo contrário, em vez de haver um alastramento da pobreza, hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação e conseguem mudar a realidade de vida por meio dessa tecnologia. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, que vem aí nessa vertente também, né? Muita gente olhando com um olhar do tipo, acho que não, acho que é ruim. Eu já não consigo ver dessa forma. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai conseguir aproveitar da inteligência artificial, que vai ser utilizada para o bem, que vai ser utilizada pelo progresso da humanidade. Mas vai substituir empregos. Eu acho que isso tem que ser sopesado também. Porque como o Dr. Lucas muito bem deu o exemplo dele, né, da indústria fonográfica. Acho que essa é a palavra. Se não for, me corrijam. Eu não sei até que ponto as pessoas irão querer, no decorrer do tempo, aos apreciadores de arte, ouvir um computador dublando um filme. Talvez elas vão por si mesmas dizer, não, eu quero ouvir a Dua Lipa dublando esse personagem, porque ela é a cara dela. Eu quero ver a Anitta dublando esse personagem, porque tem muito a ver com ela. Então, eu acho que vai muito do contexto social das pessoas, das críticas, que ela, autocrítica até, né? Do que eu quero consumir. Mas se, no fim, a unanimidade foi eu quero consumir IA, eu quero uma IA dublando um filme, eu acho que tem que ter esse mercado também. Afinal de contas, é uma pessoa buscando aquilo. O nome que a gente vai utilizar, como o Dr. Lucas, pode ser que não seja artista, pode ser que não seja dublador, mas algo vai sair daí. Aí, assim, eu não acho que há esse cenário ainda de substituir uma indústria em detrimento das outras. Eu acho que elas podem coexistir. Concorda 100% com o Dr. Carlos, doutor? Doutor Arthur? Eu não. Eu sei que você já discorda. Vou passar já para você. Começando pelo que ele falou sobre há 60 anos atrás, realmente as coisas eram diferentes. Se nós pararmos para pensar,
A medicina, como nós conhecemos hoje, é do século XX. Por exemplo, vaso sanitário é do final do século XIX. Sim, tipo assim, as pessoas tomam as coisas por garantido muito fácil. Água encanada, água quente. As pessoas, sabe, nós nascemos nesse meio, eu não, né, graças a Deus não, mas a massa, ela toma como garantido coisas que são muito recentes na história humana. Você citou um exemplo muito interessante, né, sobre como um acadêmico teria que se virar e se brincar, sair da cidade, né, para pesquisar. E aí, isso. Mas assim, eu sou super a favor da tecnologia, tive acesso desde criança, graças a Deus. Mas acho que existe uma diferença entre ferramentas que nos ajudam, por um celular, computador, um laptop, um TV, carro, enfim, geladeira, tudo isso é tecnologia. São ferramentas, elas estão ali para nos ajudar. Só que, por exemplo, minha geladeira não vai produzir um artigo acadêmico que eu vou produzir, entendeu? Não vai tirar uma foto. Eu digo nesse sentido. E assim, concordo que a IA ela pode ter esse lado de ferramenta, igual esses aparatos que eu acabei de citar, só que é o que eu falei, tem que ter um teto, porque senão ela passa do limite e aí vamos supor, ela, na segunda, terceira fase que os especialistas citam, ela pode sim substituir. Pode não ser amanhã, semana que vem. Mas assim, é tão perigoso porque... são, por exemplo, as pessoas que trabalham nessas empresas são pessoas muito competentes, assim, são engenheiros de softwares muito competentes. Então pode ser que semana que vem nós tenhamos uma revolução global que vai mudar tudo. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira, sabe? A tecnologia, ela avança de um jeito, assim, que nós não temos controle. Sou super a favor, mas eu acho que tem que diferenciar o que é ferramenta, o que não vai me fazer... Por exemplo, um celular. Esse celular não vai me fazer mal. Se ele me fizer mal é porque eu permiti, por exemplo, viciar numa rede social e tal. Mas ele nunca vai, sabe, me substituir ou substituir o que eu faço, independentemente de ser culturalmente, artisticamente, academicamente. Então, assim, usar a IA como ferramenta e não perder o controle. É onde eu penso sobre a questão de pensar nas limitações e as adaptações profissionais. Realmente, algumas já sumiram, mas eu leciono para um curso de secretariado e é uma das ferramentas necessárias em qualquer âmbito, particular, privada, pública. Mas aí eu tenho como ter uma secretária virtual? Tem. Todo site que você vai fazer uma compra hoje tem secretária virtual. Mas tem certas ferramentas que a inteligência não vai fazer. Eu preciso falar com alguém. Eu preciso ter uma pessoa para poder organizar, estar presente num ambiente para isso. Então, é uma profissão que eu não vejo que ela vá acabar, pelo menos por agora, mas que já tem algumas áreas que não preciso da pessoa ali o tempo todo. Mas, querendo ou não, eu não tenho como deletar ela. Ela é necessária. E para ser o diferencial, ela tem que se adaptar. A secretária, antigamente, era que na agenda, no papel, com a canetinha, tinha até uma visão, eu gosto até de falar em sala, que antigamente o povo tinha a secretária como um objeto sexual também, mas não, ela serve muito mais do que isso. Nos filmes, pra isso, né? Menos, com certeza, é o mínimo ali, é o mínimo, mas... não tem. Mas a ideia é o quê? Tu vê a evolução, agenda, papel, máquina de datilografia, agora eu tenho que me adaptar com computador, digitação. Hoje eu não preciso nem digitar, eu tenho aqui, ó, Google, grava aqui, digita aqui. A senhora é professora, especialista no idioma inglês. Como é que a senhora, de certa forma, vê a inteligência artificial também chegando? Quer dizer, eu posso ir para a China, posso ir para os Estados Unidos, não falo nenhum idioma, e de repente aperto o botãozinho ali e converso tranquilamente. Isso é bom ou é ruim para um tradutor? É uma briga que eu tenho com os alunos. Você acha bom, doutor? Por um lado é bom. Por um lado Ele é bom. está dizendo que é bom aqui. E quando eu não tenho a internet? Não, mas lascou pra você. Mas é um problema que não tem a inclusão para todo mundo. Infelizmente, tu vai ter ou não tem. Quando eu falo de inclusão nesse sentido, não é de que todo mundo vai ter acesso, mas assim, de quando for necessário, existirá. Né? Então, por exemplo, eu viajo para a Índia, não conheço o idioma indiano, não sei uma palavra indiana. Né? Mas aí, por exemplo, me perdi, quero voltar pro hotel, se tiver um aplicativo que eu falo em português e ele passe pro indiano que tá na rua em indiano, para ele dizer, vira a esquina e vai até ali, aí traduz de volta. Bacana, entendeu? Se vai ter internet, aí já é outra discussão, que inclusive traz pro que eu ia falar pro Carlinhos aqui. Eu vou dar um exemplo técnico, bem técnico, Carlinhos, assim, porque no geral a gente acaba concordando, né? Mas assim, quais são os pontos que me trazem preocupação
pontual. Isso sim, isso são estudos científicos de que o avanço da inteligência artificial não é inclusivo, ponto. Esses estudos pelo menos dizem, né? O avanço, não vou dizer irrestrito também porque não é a palavra usada no estudo, mas assim, o avanço da IA para o futuro não demonstra que vai haver igualdade. Tá? Primeiro porque as bases de alimento do machine learning, as bases que são utilizadas são bases racistas, preconceituosas, atrasadas, né? Porque é o ser humano que alimenta. Né? Então, como aconteceu com o Twitter. O Twitter, em uma época, estava com um algoritmo racista, entre aspas, né? Eu até fiz um artigo sobre isso. Que quando você colocava lá na busca homens, apareciam sempre homens brancos, né? De uma taxa de idade ali, mas sempre homens brancos. E quando apareciam pessoas negras, apareciam cortadas, né? Tipo, cortadas aqui, ou não apareciam. Né? Quando apareciam mulheres brancas, loiras, do olho azul. E no contexto geral, apareciam mulheres negras, assim, ou não apareciam com o rosto cortado, ou seja... aquela programação algoritmo especificamente privilegiava as pessoas brancas, né? E aquilo foi treinado para ser daquele jeito, né? Então, assim, depois eu vou até te mandar esses estudos que falam que ao longo prazo não se verifica que o avanço da IA seja um sinônimo de inclusão, tá? Acessibilidade, ok, mas nem toda acessibilidade gera inclusão, né? Nem tudo que existe é acessível, né? A gente fala, por exemplo, como o Arthur falou, a gente tem já hoje em dia vaso sanitário dentro de casa, mas a gente tem pessoas que ainda fazem no chão, porque é acessível, mas não é inclusivo. Nem todo mundo tem, né? Então, assim, exemplo tétrico que eu estou te falando, que é para ver, só para a gente aprofundar. Com a questão da dublagem, por exemplo. Entendo que possa haver gente que, principalmente, eu quero ver um desenho japonês aqui, mas eu quero ouvir o boneco falando, o personagem falando em português, né? E pode existir essa ferramenta, mas não a custo das profissões de pessoas e a custo de eu que gosto de ouvir uma pessoa. Entendeu? Então, assim, eu vou deixar de ouvir uma pessoa porque uma outra pessoa quer artificial, né? Tem que achar um meio termo, entendeu? Porque, e a questão nessa da dublagem, principalmente, de outras artes também, a questão não é só o avanço da IA ou não. É uma questão de mesquinharia mesmo, entendeu? Porque se ele, em vez de... sem IA eu pago 1.500, com IA eu pago R$200. Não, gente, não, tá? Tem que dar valor igual ao trabalho. Né? Por mais que seja artificial, que o artista de dublagem, o tradutor, ganhe um valor satisfatório, né? Pela falta de regulação, principalmente na área da dublagem, eles assinam contratos absurdos, né? Contratos absurdos, né? Que alguns exigem que eles abram a mão do passado, ou seja, de coisas que eles já fizeram, né? E eu aqui, pelo menos até onde eu li na LDA, são 70 anos que você tem da sua obra, né? Não, então eu vou assinar um contrato abrir mão da minha obra pela vida inteira? Não existe, né? Então, assim, eu gosto você me conhece, eu amo tecnologia, gosto, às vezes nem entendo, compro porque sou tonto, nem sei mexer, mas tenho, né? Mas só pelo avanço, né? Mas, assim, a gente não pode vender como o paraíso, não é? Assim, né? Como o idioma. Assim, eu tenho um programa que vai me traduzir na emergência, na viagem internacional, que eu tenho programas para isso. Que, por sinal, vai rastrear seus dados também e muita gente acaba... Nem entra nisso, não. Não vou, não. Mas aí acaba com a profissão também do professor. Para quê? Eu vou ter um professor de idiomas, né? Sendo que eu posso baixar o aplicativo e aprender. Risco? Já corre, né? A aula baixa, o profissional que quer aprender um idioma novo, ele prefere a vida corrida. Eu não tenho que acessar uma aula online ou presencial. Eu baixo aqui o aplicativo e eu faço quando eu quiser. Mas não tem aquela essência de conversar com a pessoa, pegar expressões. Ainda... como é que fala? Tipo o Google, é o exemplo do Google Tradutor, né? Que é um dos mais usados, eu acredito. Ele ali, você vai jogar a frase, ele vai traduzir no seco. Mas uma expressão, uma coisa mais local, uma coisa mais coloquial ali, não existe. O problema não é a IA, é o capitalismo. Lógico. Aí a gente vai entrar no mérito, que aí eu não vou falar de capitalismo não, mas sim, diminui, o profissional acaba tendo dificuldade para arrumar um emprego porque ele está competindo literalmente com esses aplicativos que vêm para facilitar a vida de alguns, mas que fica ali ainda um déficit. Às vezes precarizam em si. É aí onde entra a socialização, as pessoas vão ficando mais, né, introvertidas. Para que eu vou conversar com Wagner, Carlos, Arthur, Lucas aqui, se eu posso fazer isso em casa sozinha com a máquina? Pronto. E aonde eu ia puxar o assunto do relacionamento também, que o povo tá até deixando lá. Prepara que eu quero te lascar. Não, mas não só... Olha que eu concordo em parte isso de vocês. você. Uma pessoa muito boa.
Olha só, tem 2 exemplos aqui que eu acho que são muito legais. O Dr. Lucas trouxe aí o caso do Twitter, né, há tempos atrás, com viés discriminatório. Agora a Abigail está falando sobre a provável substituição dos professores de inglês. Mas eu acho que o problema não é a máquina. A gente vai ver, vamos parafrasear a Mafalda, né? A charge da Mafalda, ela fala, o problema do mundo é as pessoas. Mas sempre foi. Mas assim, é até uma brincadeira, só que, claro, a gente tá vendo isso acontecer na prática, mas eu vou insistir em um ponto, Abigail. Eu acho que o mercado de trabalho hoje demanda internacionalização. Sim, eu, enquanto profissional, necessito saber inglês. Uhum. Necessito conhecer o mínimo do espanhol se eu quero lidar com aqui na América Latina. E por mais que tenha aí esse canal, inteligência artificial, ela não vai me suprir quando eu precisar me reunir com o executivo dos Estados Unidos. É isso que eu quero chegar. Então, assim, vou ter o Google Tradutor aqui para ficar traduzindo. Fazer um TOEFL. Esse ano eu pretendo fazer o TOEFL. Estou estudando horrores para fazer o TOEFL. É uma prova muito difícil para atingir um score alto. E a inteligência artificial está me ajudando em muitos pontos. TOEFL é um exame de proficiência na língua inglesa. A inteligência... Isso. É uma certificação. TOEFL é isso, é um exame. E a inteligência artificial pode me ajudar a estudar o TOEFL a partir do momento em que ela identifica qual o padrão de perguntas que estão sendo mais feitas. Mas se eu não fizer meu dever de casa, que é estudar inglês com a professora, com o professor, eu não vou conseguir fazer o TOEFL. Então, assim, eu acho que entra muito no que vocês estão dizendo. E aí eu não estou discordando agora, eu estou concordando. Opa, convenceu. Que é a questão de sopesar, né? De, olha, claro, tem pontos que a inteligência artificial vai conseguir ajudar, tem pontos que a inteligência artificial não é o ideal, e tem coisa que eu acho que ela não consegue. Tem coisa que, por mais que a gente queira que faça, ainda não consegue. Se um dia eu conseguir, não sei, o debate vai ser outro, o momento vai ser outro. Mas para termos, recuperando aqui para dentro da regulação, para termos da regulação, né, melhor dizendo, da regulamentação, é necessário pensar que a gente tem que ser propositivo, a gente tem que, como eu disse, né, e eu bato no ponto novamente, de ter um viés principiológico nessa legislação, para cuidar disso, para não deixar que nem a gente não consiga aproveitar o que é bom e também não proteger o suficiente para não chegar nesse caos todo que a gente prediz que pode chegar. E é onde entra a preocupação. Esse caos aí pode existir quando você deixa de correr atrás do aprendizado, da necessidade do uso por conta da área que tu precisa, independente se é idioma ou não, mas saber colocar limite mesmo. Eu não vou negar que eu não uso o Google Tradutor. Quem que não usa, né? Um exemplo, eu vou usar. Mas eu tenho que ter a ferramenta aqui na minha cabeça, do meu conhecimento, de ter para eu ver se está adequado realmente com o que eu estou precisando. Uma reunião de executivos, uma multinacional que seja, eu não vou ter ali o uso dela, não. Eu preciso daquela coisa mais instantânea, mais dinâmica. Entra nisso também a questão de, por exemplo, pessoal. A gente não vai conseguir, enquanto pessoa, alguns conseguem, mas é raridade. Ser um poliglota, por exemplo, eu não vou dominar o mandarim, o alemão. E para minha área de pesquisa, o direito alemão é muito importante. Então, tem muito artigo escrito na língua alemã que eu preciso me socorrer a instrumentos que consigam fazer uma tradução. E hoje já tem uma plataforma. Agora eu não estou lembrando o nome. É BDP, salvo engano, EDP, alguma coisa assim. Posso até pesquisar para falar com mais precisão, que faz uma tradução utilizando inteligência artificial com mais precisão. Ela é diferente do Google Tradutor, que vai fazer, como você disse, aquela questão taxativa. Ela vai ter um nível de rigor maior. Eu acho que no Brasil a licença dela é paga, inclusive. Mas no meio acadêmico está sendo bastante difundido como um instrumento bom para contribuir nesse viés, né? Porque, por exemplo, realmente nunca estudei alemão ainda, né? Quem sabe um dia. Mas eu concordo justamente por conta dessas brechas, né, que a gente precisa. Eu olhei aqui, gente, o livro que foi banido por Frankenstein, não vou te dizer o nome, mas do prêmio Jabuti, tá? Ele foi classificado por Sevilha. Doutor Arthur, quando falou aqui a palavra proteção, e nós estamos ainda aqui na questão dos direitos autorais, eu lembrei das livrarias. Duas questões. Uma, como, de alguma forma, saber que aquela obra que está sendo disponibilizada para o público, ela realmente tem sangue, ou seja, tem o cheiro do ser humano. E diferente, portanto, de um produzido pela inteligência artificial. Esse é um ponto.
Outro ponto. Quer dizer, sempre se falou no Brasil, e não só no Brasil como no mundo, em termos de cultura. E cultura, com toda certeza, vem também dos livros. E, de repente, as livrarias estão fechando. Quer dizer, de alguma forma, nós não estamos sendo negligentes com essa questão de fechar as livrarias, ficar com aquele pensamento, não se adequou, fechou, sim. Mas qual seria a consequência para todos nós com as livrarias, portanto, fechando? Não caberia, portanto, aí a palavra proteção, como foi dita aqui pelos senhores? A primeira pergunta eu não entendi muito bem. Você falou de como diferenciar o que é uma obra verdadeira de uma obra da IA, é isso? Exatamente. É básico. É tipo, vai aparecer o nome do autor lá e a pessoa que lê, ela vai pesquisar, ela vai ver. É mais fácil porque por exemplo, na tradução, a IA faz a tradução muito literal. Então, algumas palavras não se adaptam. Não, mas eu acho que ele quis dizer uma obra de A do zero, não traduzida. Do zero não, mesmo. é do zero. Do zero. Mas mesmo do zero, tipo, se eu pego um livro em inglês que foi escrito por uma IA e pedir para traduzir, às vezes o contexto não vai ser Porque, se a Abigail que ela é especialista nisso, se ela pega um livro em inglês para trazer para português, ela vai trazer as palavras do inglês para português. Inclusive as que não tem sentido igual tem aqui. Né? Ou as que tem sentido diferente. Por exemplo, play. Né? Play pode ser tocar, brincar, né? Então, se você pega a tradução simultânea por IA, o play vai virar play, vai tipo no sentido que a IA quiser. Então, em vez de vou tocar uma música, eu vou brincar com a música, porque o play serve para duas coisas. Né? Isso a pessoa de verdade vai fazer. Né? Quando você criar do zero, tipo, eu não vi IA que cria boneco, por exemplo, né? Tipo, tem pessoa de 3D, né? Mas você coloca o comando lá, né? Então, é difícil, se vira, bora. Bora, tá com a palavra. Então, como eu disse, uma obra verídica vai ter todos os aparatos. Por exemplo, todo livro ele possui um código de identificação internacional. E não só isso, o nome do autor, por exemplo, fulana de tal. As pessoas sabem quem é a fulana de tal. Por exemplo, vamos supor que cria uma IA no nome dela ou com a obra dela. Se criarem no nome dela, ela vai falar, isso não é meu. Mesmo que ela não esteja mais viva, alguém vai lá para falar, isso não é dela. Sim, mas chegar um novo escritor na praça com um nome fictício, como é que se sabe que aquele ali é verdadeiro ou então é uma inteligência artificial? É por isso mesmo que... Ele quis te lascar. Não, mas é uma ótima pergunta. Eu entendi onde ele quis chegar. Porque, se você pega um chat GPT da vida, você escreve um livro lá, leva na Biblioteca Nacional. Quem é o autor? Eu, né? Que eu peguei no meu computador e eu pedi pro chat GPT escrever. A Biblioteca Nacional vai registrar, porque ela não tem essa checagem. Então, você tem um livro pronto, como você sendo autor, ia ser o livro. E aí? Só que quem vai saber que aquele livro foi uma pessoa que escreveu? Curiosamente, né? A própria inteligência artificial vai te dizer isso. Exato. Aí você pega o livro, você fala, eu suspeito que isso aqui foi escrito por IA. Já tem, igual a gente falou aqui agora, de ferramentas trabalhos, que... sistema de plágio e sistemas de caça IA. Você bota lá e você vai descobrir. A ferramenta já existe. Quando é escrito, né? Hoje na academia, quando a gente escreve, né, por exemplo, o TCC, a dissertação, geralmente a coordenação ela vai passar o trabalho num sistema de dupla checagem, de tripla checagem. Eu não me recordo o nome desse instrumento, mas ele busca justamente identificar se aquele texto é autoral, ele busca identificar a quantidade de citações que tem naquela obra, ele identifica as paráfrases que estão constando ali e se elas foram referenciadas. Se não foi referenciado, configura plágio. Se foi referenciado, identifiquei. Beleza, então essa citação está correta. Mas eu vou achar a correspondência, né? É um sistema bem complexo. E agora tem de acordo com o Lucas, eu não sabia disso. O Dr. Lucas explicou que tem a utilização do sistema que também identifica se aquele texto foi produzido por inteligência artificial. Eu não sei se no IDP, que é a nossa escola, utiliza esse que identifica IA. Mas lá eles usam esse dupla checagem, tripla checagem, que é o Turnitin. Perfeito. É interessante, eu estou entrando aqui na sua resposta, peço licença. Mas ele já está com a palavra, depois ele coloca. Mas é isso, acho que o instrumento, é engraçado isso, né? Porque o instrumento que vai ajudar a identificar a inteligência artificial é um sistema de inteligência artificial. Tem um exemplo legal, se você desconfiar que um texto foi produzido pelo chat GPT, por exemplo, você pode copiar o texto e colar e perguntar quem escreveu esse texto. Já ouvi dizer que ele vai dizer que foi ele. Se foi ele. Então, assim, é um caminho. O senhor está com a palavra, doutor Arthur. Aí a segunda pergunta sobre a extinção da maioria das livrarias. Nossa, já está acontecendo. Eu acho que não entra no âmbito de proteção, porque
de certa forma, isso foi sustentável, é ecológico. Ao invés de imprimirmos toneladas de papel em livros, agora nós podemos, por exemplo, com um único aparelho, celular, tablet, laptop, enfim, nós podemos ler várias coisas. Então, de certa forma, é sustentável, é bom para a natureza, para o meio ambiente. Eu acho que não entra nessa coisa de proteção, é o que nós estávamos falando antes. É uma ferramenta, as ferramentas tecnológicas que vieram, a internet, smartphones, nos permitiram não precisar carregar igual antigamente, 60 anos atrás, usando o exemplo dele do acadêmico de 60 anos atrás. O acadêmico de 60 anos atrás, cara, ele andava com tipo, uns 10 quilos de livro fácil. Hoje não, hoje é celular, o laptop, o tablet, enfim. Então, eu acredito que não entra numa... exato, eu só exagerei um pouco para continuar o que o Carlos tinha falado, mas eu acho que não entra nesse âmbito de proteção, é mais uma questão de ferramenta mesmo, que nos ajudou e acredito que seja bom. E ainda existem, sim, algumas livrarias em diversas cidades, não só no Brasil, mas no mundo, que são para os conservadores, vamos dizer assim, que é as pessoas que querem o papel, o cheiro do livro. Diversificaram no sentido de não vender mais só livros. Então, por exemplo, aqui no shopping aqui de Brasília tem um restaurante dentro, né? Aí não vende só livro, vende brinquedo, vende quadro, para tentar, tipo... Mas no próprio final eu lembro, por exemplo, eu ia muito a Saraiva, eu amava, saudade de Saraiva. Tentando falar a marca. E vendia muitas coisas, e vendia muitas coisas, assim, tipo, de diversas... E aonde eu entro, lá vai Enfim, eu cortar ele. O profissional tem que se adaptar. Se a editora não vai mais imprimir por conta da sustentabilidade, por conta do desmatamento, ele vai ter que se adequar de outra maneira, se atualizar de repente ou até mudar de profissão por conta disso. E nessa parte, assim, as livrarias que fecharam, tudo bem, tudo sem questões econômicas, mas comeram bola no sentido de você pode transformar aquele espaço em outra coisa. Mas um espaço ainda para o leitor, mas não necessariamente ter 10 quilos de livro na prateleira, entendeu? Você pode colocar café. Você pode colocar sinopses em telas para a pessoa ir ver, esse livro me interessa, entendeu? Aí você compra o arquivo lá na hora, né? Pelo QR Code, tá aqui o livro digital. Não precisa fechar o espaço, né? E aí onde entra a adaptação, inclusão, porque nem todo mundo vai ter um tablet, vai precisar do papel. E onde esse ponto é interessante que você levantou da inclusão. Porque, assim, eu também não achava as livrarias inclusivas. Eu vou dar um exemplo, assim, meu exemplo. Acho que vai ser, né? Eu sou a melhor pessoa a falar de mim. Eu venho de uma realidade, assim, né? Da infância, adolescência, bem humilde. E aí, lá em casa, a nossa realidade não era de conseguir comprar ou ter acesso a esse tipo de coisa. Eu lembro que quando eu fui no shopping que tinha uma livraria específica, não vamos falar em marca, e eu fui olhar o preço dos livros, eu vi que eu não tinha condição de comprar aquilo. Então aquilo não era inclusivo também. Claro, a gente está falando de coisas diferentes. Comprar um livro de, sei lá, R$150 é diferente de comprar um Samsung ou um tablet, né? Não queria falar a marca. Um tablet que custa R$800. É diferente. Sim. Mas ainda assim, eu acho que esse instrumento, um Kindle, né? Num valor mais barato. Também é marca, viu? Né? Esse eu não lembro o nome. A gente consegue, à medida do possível, né? Eu já vi algumas políticas públicas para incluir nessa comunidade que não tem acesso à distribuição de tablets e afins. Não sei se é uma política nacional, se é uma política regional, mas acho que é pensar nesse tipo de coisa, né? Porque se torna um instrumento mais fácil. Mas tem outro problema, eles cobram o preço do digital, o mesmo preço do físico. Eles cobram em... Não, alguns são mais em conta. Aí eu concordo eu tô porque... comprando só digital agora pra... Sim, justamente porque é mais... R$30 a menos. Eu concordo com tu, Carlos, porque... Mas pra época que a tecnologia não estava tão acessível assim, o livro era um meio mais próximo. E aí veio a tecnologia, vou ter que me adaptar. Eu mesmo, particularmente, eu não tenho um tablet específico para leitura. Eu ainda gosto do papel. Mas é aquela coisa, a gente vai se adaptando. Eu sei que vai chegar um momento que eu vou também ter que utilizar. Eu ainda gosto de comprar. Eu vou baixar um livro, papel, realmente é mais em conta. E aonde entra. Muito ecológico, eu adoro um livrinho de papel. É bom, com certeza, tem seu valor. Tá com a palavra. Bom, no início da minha vida universitária eu também comprava muito livro, imprimia muita coisa também que os professores disponibilizavam. Mas assim, eu acho que depois de 2018 eu parei, justamente por causa dessa questão de pensar no meio ambiente. Mas eu respeito completamente, eu não julgo as pessoas. Por exemplo, meu pai era um desses, louco por livro, assim. Lá em casa tem uma tonelada de livro dele.
E eu acho que, assim, se ele estivesse vivo hoje, com certeza ele seria desses que estariam comprando um livro ainda. Meu primeiro esforço foi digitar no escritório. Eu não tenho mais processo físico. Todos os meus processos são digitais. Pronto. Mas, assim, no meu caso, eu prefiro... Hoje, é muito raro eu imprimir alguma coisa. Inclusive, eu ia imprimir algumas coisas que eu queria trazer. Mas eu falei, não, vou no celular mesmo, tá aqui. Não, mas eu ia imprimir. A ironia Eu do ia Carlos imprimir, mas não tem defendendo problema nenhum. e Repetindo, eu com um não monte de julgo. papel. Pra você ver, né? Você falou tanto que tem que ser digital e tá cheio de papel aqui. Não, né? A contradição pessoal. E eu que tô falando, eu tô O com ser humano é contraditório, não Então, tem só para como. finalizar, Walter, ele responder completamente, eu acredito que não envolva proteção, sabe? Essa questão das livrarias. Foi mais uma questão mesmo de... muitas ferramentas tecnológicas chegaram de uma vez, porque assim, nós tivemos esse boom da internet aí, eu até produzi alguns trabalhos na universidade sobre isso. Esse boom da internet, ele vem aí dos últimos 10 anos, assim, principalmente em países como o Brasil. Assim, se você for para 2013 em diante, que a galera foi boom. Antes, não, era muito nicho, assim, se for parar para pensar. Eu acho que o Instagram é 2011, né, que ele foi criado? É 2011? Então, assim, Instagram é 2011. Instagram era muito nicho no início. Eu lembro como se fosse ontem. iPhone, por exemplo. Só tinha para iPhone, era uma coisa assim. Aí, 2013 foi o boom geral na internet, assim, muitas inovações, muitas ferramentas e tal. Então, eu acho que não tem a ver com proteção, sabe, Walter? Só para finalizar a resposta. Mas agora tem um fenômeno muito engraçado, pra gente que é professor principalmente, é que assim, o aluno tem o celular, né? Não abre mão do celular, faz tudo pelo celular, né? Sabe mexer no WhatsApp e tudo, mas não sabe fazer uma pesquisa no Google. Né? Ou então, sabe mexer perfeitamente no celular, mas não sabe usar um controle de mesa. Né? Vocês verem, né? O básico da digitação. Eu tenho sabe. aluno que falava, professora, a minha dificuldade é arrumar emprego porque eu não sei digitar. Ela sabe digitar rápido com o polegar justamente no celular. Mas agora, vamos fazer aqui a entrevista e eu quero que você digite essa página aqui, esse texto. E no processo seletivo ela fica para trás porque ela não dá conta de pegar um Olha que teclado. subversão. Você aprendeu a mexer na tecnologia mais recente, mas não sabe mexer na anterior. E aí vem um autocorretor que te Porque, assim, vicia. pelo menos na minha época, você vinha do que já existia para aprender a mexer no novo. Sim. Né? Hoje as pessoas já estão no novo e não sabem aprender no velho. O antigo. Perfeito. Bom, como o nosso tempo já está caminhando aqui, passa rápido, viu, doutor Carlos? Eu começo com o senhor. Estende mais 2 horas. 3 minutos para as considerações finais. De tudo que foi pontuado aqui, só fica à vontade nos 3 minutos, até mesmo para fazer a colocação daquilo que não foi perguntado, nos faltou a competência. O senhor fica à vontade aí nos 3 minutos para as considerações finais. Não, ótimo. Obrigado por esse momento de fala. Acho que é bom a gente dar uma recapitulada aqui nos pontos que eu trouxe. Acredito eu que, então, em termos de panorama geral, a gente está caminhando bem em ter uma proposta de regulamentação. Concordo assim, com grande parte do projeto de lei. Discordo de algumas partes. Acho que ele está sendo muito taxativo em algumas hipóteses e poderia ser menos, poderia ser mais principiológico, como eu tinha dito, porque o meu medo com essa taxatividade muito alta é justamente a gente esbarrar nessa questão de travar o progresso tecnológico. Ao mesmo tempo que eu elogio alguns pontos, porque acho que ele está endereçando aqui princípios interessantes, né? A centralidade da pessoa humana, cuidando da questão da avaliação algorítmica e muitos pontos interessantes. Mas eu quero chamar a atenção para 2 pontos que eu gostei bastante aqui do PL e que vem nessa linha, né, da inovação, que é a seção 3, que fala das medidas para fomentar a inovação. E ele prevê o sandbox regulatório. O que é um sandbox regulatório? É um momento experimental que eu permito um setor específico, né, regulado, a testar a tecnologia a fim de, né, dentro de um ambiente experimental, a fim de a gente identificar as falhas, a gente identificar também os benefícios, as benesses desse sistema. E eu só vou fazer um adendo aqui, porque quando a gente fala em ambiente experimental, a gente está falando de testes, é um piloto. Eu não vou criar uma inteligência artificial, soltar ela doida aí e o negócio pegar fogo. Não é isso. É controlado, é supervisionado. E eu acho que é uma oportunidade, até uma saída que o projeto de lei está trazendo para a gente conseguir identificar primeiro os contornos, né,
para um amadurecimento dessa inteligência artificial, ao mesmo tempo que a gente consegue, assim, analisar aquilo ali, né, os profissionais competentes para isso analisar e conseguir, aí sim, baixar portarias, baixar regulamentos a partir de ter assistido essa inteligência, né, essa inovação. Eu acho que, caminhando nesse sentido, a gente tem aí um cenário muito bom. Acredito que o debate sobre inteligência artificial também está caminhando de forma bastante propositiva no âmbito da academia científica, em que pese alguns pontos, assim, às vezes retomam a discussão muito de uma filosofia do caos, uma coisa do tipo perigoso, é muito ruim, é caótico, mas a gente vê uma maioria ainda assim que tem pesquisado sobre a parte da regulamentação, vendo com bons olhos o que está sendo feito aqui. Eu acho que vai ser uma das legislações que o Brasil vai ter a oportunidade de se destacar até, de mostrar, olha, a gente está conseguindo produzir isso daqui em um tempo bom, né? A gente está ficando para trásão. Tá ótimo. Você está fazendo depois, tem que fazer melhor no mundo, né? Doutora Abigail, também, por favor, uns 3 minutos para as considerações finais. Primeiro, agradecer, né? Que oportunidade boa ter esse bate-papo à tarde, assim. Mas, relembrando alguns tópicos, né, de concordâncias e discordâncias no assunto. Você apontou pra gente aqui. Porque é justamente vocês do direito, né? É bom evoluir, mas é bom ter também limitações com essa tecnologia, mas as adaptações são necessárias. Reciclagens, aprimoramentos no conhecimento, não tem como. O conhecimento, falei na última vez que eu vi, né? A única coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento. Então, eu gosto da ideia da inclusão. A tecnologia, ela vem com vários benefícios, mas se a gente não estudar, não correr atrás, ela pode ser usada como tem acontecido por várias maldades e malefícios que vem trazendo junto. A evolução vem, mas vem também alguns problemas que a gente precisa correr para poder diminuir o máximo possível. Mas, querendo ou não, a educação, o estudo e procurar conhecer e não achar que é só um nicho, é só um grupo que está, né, precisando se preocupar com isso, mas todos, isso afeta todo mundo, independente de classe. Então, assim, a ideia da gente procurar o próprio para poder ajudar o próximo também, mas usar da melhor forma possível a tecnologia. E querendo ou não, coloque limitações, né? Principalmente na nossa geração aí de crianças e adolescentes que estão vindo ao contrário, aprenda um negócio, esqueça como é que é o inicial, vamos aqui, né? Frear um pouquinho, mas que seja benéfico para todos. Perfeito. Doutor Arthur Oliveira, também uns 3 minutos para as considerações finais. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de novo. É uma honra estar aqui de novo. E começo dizendo que é bom nós termos esse projeto tramitando aí no parlamento, mas eu volto a reiterar o que eu disse no início do nosso debate. Eu acho que ele ainda está fraco. Ok, é bom ele existir, mas ainda acho que ele está meio vago, está voltado muito para um âmbito corporativo, institucional, governamental. Falta um texto que abranja usos pessoais. Por exemplo, acredito que o operador de IA é todo aquele que opere a IA independentemente de finalidade, de ser pessoa física, jurídica, se é em âmbito pessoal ou profissional. Toda pessoa que tem algum tipo de faça algum tipo de uso da IA, ela é um operador de IA. E acredito também que nós tenhamos que ficar de olho nessa legislação, como o Carlos falou, de uma maneira mutável, ok, para que nós possamos legislar, fiscalizar, de maneira que não permitamos que o caos chegue, mas também não permitir que a tecnologia seja travada. Porque se deixarmos muito solto, pessoas podem usar essa tecnologia para atingir e afetar negativamente outras pessoas, instituições, ou até mesmo a democracia e o Estado democrático de direito, que é muito perigoso. E algo que me deixou muito feliz é uma notícia recente. Agora, no dia 1º, o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE,
ele comentou isso sobre a necessidade de uma cooperação global de países para legislar a inteligência artificial, que foi algo que eu trouxe aqui no início de fevereiro, na minha última vez aqui. E é basicamente isso, eu fiquei extremamente feliz, é algo que eu defendo piamente e vou continuar defendendo, repetindo, não de modo a travar algo, mas de modo a botar limites, porque é necessário. Enfim, espero que sejam feitas as necessárias emendas e ajustes no texto e que não chegue obsoleto, né, quando for finalizado. É isso, mais uma vez, obrigado. Doutor Lucas, também 3 minutos para as considerações finais. Era só 3, viu, Arthur? Deu quase 5. Bom, agradecer, é sempre um prazer estar aqui. Eu sei que eu já estou virando recorrente, né? Daqui a pouco essa cadeira aqui é minha. A honra é toda nossa recebê-los. Que bom, fico super feliz. Eu quero tranquilizar quem estiver assistindo, assim, que tem muitas discordâncias que são até falsas, tá? Tipo, eu só quero ouvir a pessoa falando e aí e a gente joga pra ter uma discussão, né? E é bom, eu tava com saudade porque assim, o Carlos ele foi meu colega de mestrado, mas não era da mesma turma, né? A gente fez poucas matérias juntos, não foi uma só, né? Que eu já tava formando. E aí o ambiente era esse da sala, né? Tipo, não só eu com ele, mas com outros colegas nossos também, a Cíntia, a Catarina, né? Então, me deu uma lembrancinha boa da sala de aula, né? Quando eu estava como aluno, né? Porque agora eu só estou como professor. Aí muda muito a dinâmica. Eu concordo em muita coisa que eu ouvi aqui. Eu só quero reforçar sempre que realmente a gente não pode frear o avanço com muita legislação, mas também não pode deixar muito aberto para nós sermos vítimas no futuro desse próprio avanço desenfreado. Né? Eu estou acompanhando aí várias questões sobre IA, principalmente com relação a direitos autorais, né? Porque é o foco da nossa comissão. Inclusive, quero convidar quem estiver ouvindo para participar da comissão de direitos autorais. É só se inscrever. Quem é advogado, se inscreve pelo sistema. Quem é membro ouvinte pode fazer pelo e-mail, tá? Tem lá no site da OAB direitinho explicando. A gente agora, dia 12/3, até me desculpa usar o espaço aqui. Tá? A gente, dia 12/3, às 19 horas, transmissão pelo YouTube. A gente tem um evento sobre dublagem, tá? Que eles vão falar sobre inteligência artificial, sobre dublagem, bem bacana. Não paga nada, só acessar o YouTube e assistir. Quem for universitário ou tem interesse na certificação, acesse o site da OAB, abra o site do evento, se inscreva, você vai receber o certificado por e-mail depois. Mas quem quiser só assistir por assistir mesmo, já vai passar no YouTube normal, sem inscrição, sem nada. Né? E assim, eu vou continuar acompanhando, me interessa muito esse assunto, apesar de não ser especificamente a minha área de atuação, mas está virando, né? Até por causa da comissão. E o interesse dos alunos em sala de aula também acaba obrigando que nós, professores, né, nos aprimoremos e vamos saber poder passar para eles com mais propriedade, né? Reforço aqui o que o Walter falou sobre o direito das mulheres, está chegando aí, né? Trouxe aqui a minha amiga, ela é muito especial, muito boa de conviver, é uma pessoa que só soma, né? Então, que bom que foi lembrado, relembra que não chora, não. Faz eu chorar. Né? Uma pessoa que eu conheço já há pouco tempo, mas assim, eu sei que ela detesta, mas assim, batalha muito, né? Por ser quem ela é, para cuidar dos filhos, né? Pra gente trabalhar junto, tudo pra mulher mais complicado nesse mundo, nesse Brasil, né? E ela tira de letra aí, mesmo com essas dificuldades, é muito bom ser amigo dela. Aí, no mais é isso, obrigado. Próxima daqui, deixa eu ver minha agenda para ver quando dia que eu venho de novo. Todos os dias eu tenho espaço aberto. Exato, aqui, nem que seja por telefone, a gente dá um jeito. Né? E é isso, agradecer a Ana, obrigado, volta como sempre. Foi um prazer imenso, inenarrável. Nós aqui agradecemos. Eu tenho 30 segundinhos para o senhor. Vamos lá. Ética nessa discussão, cabe? Cabe. Opa, Deve ter. Só, já provoquei mais um debate. Cuidado. Já provoquei. Na Doutora Abigail. A técnica mata nós aqui. Também 30 segundos. Cabe a questão da ética Com aqui nessa discussão? certeza, não cabe. Deve ter. A ética, ela está em todo lugar. Ela precisa estar em todo lugar. 30 segundos. E por que tem... os direitos humanos, né? E por que tem que ter a ética nessa discussão, doutor Arthur? 30 segundos. É basicamente a síntese de tudo que nós conversamos aqui. É necessária porque caso não haja ética, não haverão limites. É basicamente isso. É muito simples. Se deixarmos solto, colocando de maneira simplista, se deixarmos solto, as coisas vão se desenvolver de modo caótico. É isso, né? Ética é necessária e é o que a Abigail disse. Ela cabe e deve estar em todos os lugares da vida humana. E para o senhor, doutor Carlos?
Perfeitamente. A ética ela vai funcionar aqui nesse âmbito como o limite dos limites, né? Que a gente vai chamar ali na literatura. A propósito final da inteligência artificial vai ser guiado pelos limites éticos. Então, a gente encontra na ética tanto o limitador quanto a premissa de utilização. A gente pode estender isso também para a boa-fé objetiva, mas o tema é ética. Isso. Doutor Carlos, foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios. Muito obrigado pela gentileza da atenção conosco. Doutor Arthur Oliveira, também um prazer muito grande recebê-lo mais uma vez. Grande Walter. Sempre um prazer. Doutora Abigail, da mesma forma, um privilégio. Parabéns não pelo dia, não pela semana, mas pelo o tempo todo, né? Viva as mulheres desse nosso planeta. Muito obrigado também pela gentileza também. Doutor Lucas, também da mesma forma, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, que vai ser breve. Demora né? não, Demora não. Porque o tema está aí acelerado. Até sobre outras coisas também, eu já estou enjoando. Tá muito bom. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Programa que teve a minha apresentação, sou Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do David Lima e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.